Olá, seja bem-vindo ao Full Stack Challenge, eu sou o Bruno Bertolini e nessa série de aulas eu estou te mostrando como dar o pontapé inicial na sua carreira de programador ou programadora, desenvolvendo uma aplicação completa do absoluto zero para conseguir uma vaga na área de tecnologia já nos próximos meses. Hoje nós começamos a segunda aula e se você perdeu a aula anterior, deixa eu recapitular rapidamente. Um dos pilares do meu método é o foco nos fundamentos. Claro que não dá em algumas horas para explicar tudo o que precisa sobre esse tema, sobre os fundamentos do desenvolvimento de software. Mas na aula anterior, na aula de número 1, você aprendeu o suficiente para conseguir entender como as coisas se conectam, como tudo se comunica e conseguir acompanhar esse curso tranquilamente. Lá eu expliquei o que é uma aplicação web, como ela funciona de forma geral. A gente falou também das linguagens que o navegador entende, a gente falou de HTML, CSS puro, JavaScript puro, a gente falou de DOM, Document Object Model, que é extremamente importante quando a gente fala de front-end. A gente também falou um pouco sobre Node, sobre Command Line Interface, linha de comando, né, o famoso terminal, e a gente também começou a configurar o nosso projeto, que a gente vai continuar agora nessa aula. Bom, foi bastante conteúdo condensado e se você não assistiu, eu tenho uma coisa importante para te dizer. Não pule etapas. Isso vai prejudicar demais o seu aprendizado, a sua evolução. Então volta lá na aula 1, se você ainda não assistiu, assiste ela toda antes de voltar para essa daqui e continuar assistindo. Agora, se você já assistiu a aula 1, aí tudo bem. Deixa eu te falar então o que a gente vai aprender na aula de hoje. Hoje a gente vai começar a utilizar o React como biblioteca e também a gente vai ver como o Tailwind funciona na prática, esse framework CSS que está aparecendo aí, divide opiniões, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta. Além disso, nós vamos entender o que são pacotes e como fazer o gerenciamento desses pacotes, para que eles servem. Para que eles foram criados, onde vivem, o que comem, né? E a gente vai, obviamente, juntar tudo isso para criar a nossa primeiro front-end, a nossa primeira aplicação do lado do cliente. E a aula de hoje vai ser bem intensa, bem intensiva, e eu acredito que você vai conseguir acompanhar se você focar, se você se dedicar, tá? Então é importante que você separe um tempo para conseguir assistir essa aula e codar junto comigo, né? Não adianta você só assistir, como eu sempre falo, você precisa praticar. Então chega de conversa, abre o seu VS Code aí e bora para a prática. Agora, a primeira coisa a fazer é definir, né, o nosso tema. Então, tamanhos de fontes, as cores e a fonte em si. Essa fonte a gente pega lá do Google Web Fonts. Google Web Fonts. A gente vai procurar aqui, ó, por Cairo. É o nome da fonte, né? Cairo, tá ali, beleza. Vem aqui, procura por Cairo. Tá aqui a fonte, ó, a gente seleciona ela. Deixa eu tirar essas daqui que estavam selecionadas antes. É isso mesmo, eu vou selecionar essa fonte. Deixa eu ver onde é que tá o botão de selecionar. Aqui embaixo, ó, a gente vai selecionar a fonte. Deixa eu ver qual que o nosso UI designer Gabriel usou. Ele usou a regular e a bold. Então aqui a gente vai pegar a regular 400, vou dar um maisinho aqui, ele vai aparecer aqui do lado. E vou pegar a bold, que é a 700. E aqui, ó, o próprio Google, ele dá duas formas de importar essas fontes, através de HTML, usando o link, e através do CSS, usando o import. Eu particularmente prefiro usar através do HTML, então vou pegar esse código aqui, vou vir aqui no meu projeto, vou lá no index HTML e vou colar aqui embaixo do título. Ó. Deixa eu tirar aqui para você ver. Colei embaixo do título. Então ele te dá 3 links aqui para você puxar essa fonte lá do Google. No final das contas, o que ele está puxando aqui é um arquivo CSS apontando para fontes, né? Arquivos de fonte lá nos servidores da Google, tá? Vou salvar isso aqui. E aí depois ele diz para a gente botar aqui o font family. Vou copiar esse font family e vou lá no nosso global CSS, vou botar aqui, ó, body, ou seja, eu quero pegar o elemento body e vou dizer que a fonte do body é a nossa fonte Cairo, tá? Eu acho que já mudou aqui, deixa eu ver. Ah, eu tô com o servidor desligado. Pera aí, deixa eu ligar aqui dev ou npm run dev. Vou subir aqui o servidor novamente, só para ver se ele vai rodar aqui o nosso projeto corretamente. Beleza, agora sim, já mudou a fonte aqui. Então, já instalamos a fonte e já estamos com ela pronta. Agora, o próximo passo, obviamente, né, é abrir o Tailwind config aqui e a gente definir, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, a gente definir aqui o tema. Ó. Então, tem um tema, extend, e aqui dentro a gente vai definir ali tamanhos de fonte e cores. E aí, se a gente voltar lá na documentação do Tailwind e digitar font size, a gente vai descobrir que ele já tem umas fontes ali pré-determinadas, né, o tamanho de fonte, mas a gente quer customizar, então vai lá embaixo na documentação, aqui ele diz como customizar a fonte, nesse caso aqui é só o tamanho da fonte, e nesse caso aqui, ó, dessa forma aqui, com um array com 2 itens,
O primeiro é o tamanho da fonte, o segundo é o tamanho da linha, a largura, o espaçamento entre linhas. E é esse aqui que a gente quer, né? Porque a gente quer definir não só o tamanho da fonte, mas o tamanho da altura da linha também, como está definido aqui, ó. Então eu vou vir aqui no meu tema, vou digitar font size e vou começar aqui a definir o tamanho de fonte. Então XS vai ser um array e nesse array tem 2 itens. O primeiro item é 12 por 16, então 12 pixels, vírgula 16 pixels. Vou copiar esse aqui, vou colar aqui embaixo. O segundo é SM1418. SM1418. Se você nunca mexeu com o Tailwind, não sabe exatamente o que está acontecendo aqui, não se preocupa, tá? Pode seguir aí, tentando copiar o que eu estou fazendo, mas entenda que no final das contas tudo isso aqui vai virar CSS. A gente poderia fazer isso diretamente no CSS criando classes. Aqui, ó, text SM. E aqui eu definiria font size 12 pixels, 14, né? E 18. Então, line, a altura da linha aqui, 18 pixels. É basicamente a mesma coisa, só que a gente faz isso através do Tailwind, porque ele vai criar essa classe automaticamente, tá? Então o Tailwind ele facilita nesse processo aí de criação de temas, né? De configurações de forma geral. Base 1624, então vou criar mais um aqui. E aí esse nome aqui, né? Esse nome aqui é o nome que vai ficar na classe. Base, qual que era? 1624, 1624, 2028, 2028. Esse aqui é o base, é o XL. XL deveria, na verdade, ser o LG aqui, tá? Pelo que o Tailwind faz, ele segue o LG. Então eu vou deixar LG aqui para a gente tentar manter como o Tailwind está fazendo. Só para não confundir, aí depois vem o XL e aí depois, então vem o XL, aí depois 2XL, 3XL e 4XL. Só que como aqui começa com número, quando eu estou falando de JavaScript, né, aqui eu estou criando um objeto, esse objeto ele não pode ter uma propriedade começando com número. Então aqui eu tenho que botar string, ó. Ok? .xl, 3xl, vai até o 4xl. 4xl. Então 2, 3, 4, 5. Tiro 5. 2, 3 e 4. Agora volta para cá. O XL, na verdade era o LG 20, 28. 24, 32. Então 20, 28. 24, 32. 32, 40. Ah, ele repetiu aqui, ó, tem um errinho aqui. Então é 32, 40 e 48, 56. 32, 40 e 48, 56. 48, 56. Então não tem até o 4, tem só até o 3XL. Beleza, até aí tudo bem pra gente, né? A gente não tem um design muito robusto ali, é uma coisa mais simples. E agora, as cores, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar esse hexa, ele tá chamando de head 1, eu vou chamar de head 1 como ele tá falando aqui. Deixa eu tentar copiar esse hexa, vamos ver se vai funcionar. Colors, funcionou. Então head 1, vírgula, vou copiar aqui, head 2, head 3. Depois black 1, head 2, head 3. Depois black 1. Deixa eu ver se tem mais de um black, eu acho que não. Então eu vou chamar de black só, tá? Eu vou chamar de black. E aqui eu acho que eu vou mudar um pouco também, para ficar mais fácil de entender. Deixa eu ver, ó. Head é esse cara aqui, esse aqui é o head light, esse aqui é o head dark, né? Então eu vou tentar seguir mais ou menos o que o Tailwind faz. Head vai virar um objeto, esse objeto vai ter um 500, que vai ser essa cor aqui, vai ter um 300, que vai ser a outra cor. Geralmente o Tailwind, se a gente pegar aqui a documentação e botar aqui colors, botar aqui background color. Se a gente vier aqui embaixo, deixa eu ver onde é que tá. Bom, tá mais ou menos aqui mesmo, ó. Ele mostra, não era bem isso que eu queria mostrar, mas tem outro lugar que ele mostra todas as cores. E aí, ó, ele faz o seguinte, ele pega uma cor, por exemplo, esse tal de slate aqui, bota como 500, e aí ele vai criando o degradê, ó. E aí ele vai do 100 até o 900.
Tá? Então, geralmente ele faz assim. A gente não precisa fazer isso, mas como ele tem 3 cores, eu vou tentar fazer dessa forma. Segue o 300 e aqui segue o 700. Tá? Então, a cor mais escura, que é essa daqui, vai vir para o 700. A cor do meio, que é essa daqui, que é o Red 2, vai vir para o 500. E a cor mais clara vai vir para o 300. Tá? Vou tentar seguir esse padrãozinho aqui. Beleza, vírgula. Aí não tem Red 2, não tem Red 3. Ok? Black é black, né? Não tem segredo. White é white também. Vou botar aqui white, que não é bem white, né? É um branco meio acinzentado. Beleza. E aí o gray, vou fazer a mesma coisa. Vou copiar esses 3 aqui. Vou ver se eu consigo copiar eles assim. Deixa eu ver. Ah, consegui, ótimo. Então eu boto aqui gray. Aí eu faço a mesma coisa. 300. 500 e 700. Eu acho que era o contrário, né? O B1, B4 é o 300. Esse aqui é em cima e esse aqui é embaixo. Esse aqui vira 700, esse aqui vira 300. Agora sim. Meu teclado ele tem alguma coisa que ele faz aquela... Ele bota 2 aspas ao mesmo tempo. Não sei se é do Mac ou do teclado, mas enfim. Aqui tem uma coisa importante. Se você prestou atenção, que eu falei aqui em cima que não pode começar com número, né? A chave do objeto, aqui está começando com número. E aí? Como é que você explica isso? A verdade é que quando você tem letras e números, aí não pode começar com número. Mas quando você tem só número, aí tudo bem, não tem problema. Tá? Então, por isso que aqui funcionou tranquilamente. Deixa eu jogar esse black e white para cima. E aí eu tenho aqui... Só organizar aqui porque eu sou chato com organização. Aqui eu vou botar uma vírgula. Beleza, agora eu tenho black, white, gray e red. O nosso tema está completo. Inclusive aqui já mudou, ó. Não sei se você percebeu. Lá no CSS, no app, né? Eu tenho aqui, ó, BG Red 500. Como eu mudei a cor do BG Red 500, ele já mudou aqui, ó. Já ficou escurão, né? Então, beleza, funcionou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente configurar. Eu acho que por enquanto não. É isso, a gente configurou o nosso Style Guide. Agora a gente vai de fato para a página, né? Então eu vou começar a desenhar aqui, ó, escrever. Deixa eu pegar a página principal aqui, que é essa página aqui. O Gabriel chamou de Onboarding. Vou pegar essa página aqui, a gente vai desenvolver essa primeira página. Eu não vou me preocupar por enquanto com imagens, logos e ícones. Eu vou tentar montar a estrutura da página utilizando HTML e CSS. Então a primeira coisa que eu faço é apagar isso aqui que já estava aqui. Vou salvar, vou apagar esse título daqui de cima. Beleza, agora sim eu posso começar a escrever a página. Então, div, essa div aqui vai ser a div principal, então eu vou botar aqui um class name, vou botar um BG, como é que tá aqui, que cor é essa? Eu acho que é o escuro, né? É o Red 1, no nosso caso é o Red mais escuro que é o 700. Então, Red 700. Deixa eu ver se é isso. E aqui eu vou botar um teste, só para ver se ele vai pegar. Beleza, pegou. Agora essa página aqui ela tem que ser full screen, né? Ela tem que pegar a página toda. Então eu vou botar aqui um H-screen. Isso aqui, internamente, o Tailwind vai fazer a mesma coisa que se eu tivesse feito, por exemplo, que essa div tivesse uma altura de 100 VH, que é Viewport Height, não sei como é que fala. É a altura da viewport. A viewport, nesse caso, o V, é o tamanho da tela aqui que você está visualizando, tá? Então ele está pegando a altura máxima da viewport e está setando lá na classe, ó, e já ficou 100%. Beleza, até aqui tudo bem. Aí agora, na verdade, acho que eu vou começar pelo mobile, né? Quando a gente fala de responsividade, que é a possibilidade da sua aplicação ela se adaptar a tamanhos diferentes de tela, a gente trabalha geralmente começando pelo mobile, que é o mobile first. Então eu vou começar pelo mobile, vou copiar esse texto aqui, vou digitar aqui o H1, e vou colar o texto aqui. Ó, ficou meio ruim, né? Eu tenho que botar a cor do fundo aqui, a cor de fonte. Text white. Text white, agora sim, beleza. Aí o H1, eu venho para cá, eu vou clicar aqui, eu vou ver o que o Gabriel botou aqui como tamanho de fonte. Ó, ele botou, deixa eu achar, 32,40. Eu não consigo ver qual que é a 3240 diretamente ali. Eu vou ter que ver aqui, ó, na definição aqui. 3240 é a 3XL, né? Então eu venho para cá e boto assim, ó, class name. Deixa eu tirar a barra lateral aqui para ficar mais fácil de visualizar. Class name 3XL. É text 3XL. Ó, já ficou grandão, beleza, perfeito. Agora eu volto para cá. Agora sim eu consigo continuar aqui baseado nesse layout aqui.
criar minha conta e fazer login. Aqui a gente tem 2 botões. Por enquanto eu vou criar o botão diretamente na página. Depois a gente vai pegar esse botão e vai criar um componente com esse botão. Tá? Então eu começo sempre assim. Começo sempre criando diretamente aqui. Porque quando a gente abstrai esse componente, é muito comum a gente abstrair errado, porque a gente não sabe quais as condições que eles vão ter. Por exemplo, aqui a gente tem 2 condições, um botão preenchido e um botão transparente só com a bordinha. São 2 condições diferentes. Então, à medida que a gente vai evoluindo o projeto, a gente vai entendendo as condições, entendendo os padrões, e aí sim a gente abstrai. Enquanto você não entender 100% como é que é aquele padrão, você não deveria abstrair, deveria realmente duplicar código, tá? Beleza, então eu volto para cá. Vou botar aqui button. Como é que está escrito aqui? Criar minha conta. Esse primeiro button é class name. Ele vai ter um text. O texto dele é escuro, então provavelmente é text red 700. E o BG é white. É isso? Beleza? Tá ali o botão. Aí agora tem que ver o tamanho dele, né? Então ele tem aqui uma font size de... Cadê o font size? Tá aqui embaixo. 16 por 24. 16 por 24 aqui é o base, então eu não preciso mexer no tamanho dela. Eu tô achando que tá pequeno ali. Então, por padrão, tá? O próprio Tailwind ele pega o text base como padrão. Então eu até poderia fazer o seguinte, ó, text base, e não vai mudar, porque já é o padrão, então não preciso definir, tá? Mas eu tô achando que tá pequena, né? Eu vou tentar aqui um text XL, ver como é que fica. Ó, ficou melhor. Agora eu posso botar um padding, um espaçamento interno, P6, que é a escala de padding. Se você quiser saber sobre a escala, tem que ir lá na documentação do Tailwind, mas no final das contas isso aqui vai virar um pixel. Ele tem uma escala de pixel, ele vai aumentando de 4 em 4 pixels, e aí cada número aqui aumenta uma escala, né? 6, eu acho que ficou muito grande, eu vou botar um 5 aqui. E aí eu posso definir também padding para cima e para baixo, padding para as laterais. Se eu quiser só nas laterais, eu boto o X aqui, ó. Ele vai ficar padding left, padding right. Se eu quiser em cima e embaixo, padding top e padding bottom, seria isso aqui, né? Y. Como eu quero diferente para as laterais e para em cima e embaixo, então eu vou fazer isso aqui, ó. Acho que aqui até pode ser 6, ó. C6, beleza. Gostei. E aí eu vou botar aqui um rounded para deixar as bordas arredondadas. Ah, Bruno, que CSS que vira isso aí, né? Você pode clicar com o botão direito em inspecionar e entender o que o Tailwind está fazendo no final das contas. Ele está transformando isso aqui. Deixa eu puxar aqui em cima, cadê a flechinha? Puxar isso aqui para cima um pouco. Ó, ele está transformando, deixa eu pegar o button aqui, cadê o button? Já estou selecionado com o button. Ó, o PX, ele vai botar padding left 1.5 RM, padding right 1.5 RM. O text XL que a gente botou ali, que é esse cara aqui, ele vai fazer 24 de tamanho de fonte e 32 de altura, tá? Então ele sempre transforma em CSS e você consegue ver no final das contas qual que é o CSS que ele fez. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu voltar para cá. Beleza. Eu acho que esse rounded ficou pequeno, então eu vou botar rounded XL. Ele vai ficar um pouquinho mais arredondado, tá? Deixa eu voltar para cá agora. Beleza, tenho o meu botão ali. E aí tem um segundo botão que é semelhante, né? Eu acho que até esse botão não tô gostando. Eu acho que eu vou aumentar aqui para 6 para 8. Ó, ficou melhor. E eu tenho um segundo botão que é semelhante. Mas esse segundo botão, ele é ao contrário. O text, na verdade, é white. O BG é transparente, então eu não preciso botar. E aí eu tenho uma borda, né? Border e depois border white. E ele ficou a bordinha ali, beleza. Funcionou bonitinho. Só que ele está um do lado do outro, ele deveria ficar um embaixo do outro. Para transformar isso tudo em um item embaixo do outro, eu vou transformar todo esse container, toda essa div aqui de fora, em uma div flexbox, tá? E aí depois eu posso botar flex column para mudar a direção do flexbox, e aí fica um embaixo do outro bonitinho. Para dar um espaçamento entre essas divs, eu vou dizer, esses elementos, né? Eu vou dizer aqui que eu quero um space y4. Ele vai dar um espaçamento entre os elementos, tá? Em cima e embaixo dos elementos ali. Acho que ficou pequeno, vou dar um espaçamento maior. Deixa eu ver como é que tá aqui. Beleza. E agora esse texto aqui de cima eu tenho que centralizar. Então, text center. Ficou centralizado. Deixa eu ver se tá assim. Beleza. E outra coisa que eu tenho que fazer também é botar um font bold aqui, ó. Para deixar a fonte mais gordinha. Tá, ó, ficou mais gordinha. Tudo isso aqui que eu tô fazendo são classes que o Tailwind ele disponibiliza pra gente para facilitar a criação de CSS, né? Então, é importante que você leia a documentação. Ah, Bruno, eu quero botar a fonte itálico, quero botar ela tortinha para frente. Tem que ir lá na documentação e pesquisar como é que é
a classe que a gente usa para fazer itálico. Obviamente, quanto mais você fizer isso aqui, mais você vai decorar, né? E não precisa se preocupar em decorar, porque decorar não é o nosso foco, só que acontece de a gente decorando à medida que a gente vai fazendo. Eu já fiz isso aqui tantas vezes que muitas classes eu já decorei, tá? Mas no começo eu tinha que pesquisar o tempo todo lá na documentação do Tailwind. Como eu não vou fazer o projeto todo responsivo, eu vou fazer apenas essa página responsiva para você entender como o responsivo funciona, principalmente utilizando o Tailwind. Então, à medida que a gente vai aumentando o tamanho da tela, o nosso layout ele tem que se adequar, né? E aí, se você prestar atenção aqui, ó, o Gabriel, nosso UI designer, desenhou aqui duas versões. A versão mobile, que é uma embaixo da outra aqui, os botõezinhos, a imagem e tudo mais. E esse aqui é um pouco diferente, né? Essa parte é um embaixo do outro, mas aqui a imagem é do lado, tá? Então eu vou pegar essa imagem aqui. Essa imagem tá lá no zip, que tá provavelmente embaixo desse vídeo, se você estiver vendo o vídeo na nossa página. Se você estiver vendo no YouTube, você tem que ir lá para nossa página para pegar os links todos, tá? Então eu vou pegar essa imagem aqui, eu vou tentar exportar ela, vamos ver se eu consigo. Preview, não é bem isso que eu queria, deixa eu pegar aqui na lateral, é isso aqui eu acho. Isso aqui que eu queria, eu vou exportar como PNG mesmo, tá? Mask Group ele exportou aqui, eu vou jogar lá no meu projeto. Então eu venho aqui na lateral, vou botar aqui em Public. Esse vit aqui eu posso deletar. Esse Public eu vou criar uma pasta chamada Images e vou jogar dentro dessa pasta aqui o arquivo, né? E eu vou renomear esse arquivo para foto. Só para foto, tá? Deixar ali por enquanto. Fechar aqui. Agora eu vou inserir essa foto aqui. Só que para inserir, né, eu posso inserir, por exemplo, diretamente aqui. img src barra imgs barra foto.png. Eu fecho a tag aqui. Se eu salvar, já apareceu a foto ali, né? E aí se eu aumentar aqui, ó, a foto vai aumentar. Eu não quero que a foto aumente, eu quero que ela fique no máximo do tamanho que ela está aqui, ó. Deixa eu tentar pegar aqui, vamos ver. Inspect, ela tem 396 pixels de altura, tá? Eu poderia botar ela dentro de uma outra div, e é isso que eu vou fazer. Div. E eu vou controlar o tamanho dela pela div. Eu poderia controlar o tamanho dela por aqui, passando um class name e botando o tamanho W12. Vamos ver como é que fica. Ó, ela fica bem pequenininha, né? Ou eu poderia também passar diretamente uma propriedade chamada width, não sei falar essa parada aqui, eu nunca consigo falar. Eu acho que eu tenho a língua meio travada nesse sentido. Então aqui eu posso botar também diretamente o tamanho, 40 pixels, ó, 400 pixels, que é o tamanho máximo que a gente definiu ali, né? Que está no layout. Mas eu vou fazer isso de forma diferente. Eu vou criar um class name aqui. E aqui sim eu vou definir o tamanho, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso trabalhar com Flexbox. E aí eu vou englobar todo mundo aqui, ó, todo o resto, dentro de uma outra div. Então eu vou ter duas divs principais, a div da imagem e a div do conteúdo, certo? Essa div do conteúdo, deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Essa div do conteúdo, ela vai ficar, deixa eu ver se eu fiz certo, button, vai para cá, beleza. E aqui também tem um class name. Então olha só, por padrão, eu vou dizer que o meu flex é column, mas se a minha tela for maior que o tamanho MD, e aí de novo, né, a gente tem que ir lá na documentação, o que é MD? MD Responsive Design, ó. Aqui ele diz os tamanhos, ó. Então SM é 640, MD é 768. Então a partir do momento que a minha tela for maior que 768 de largura, então tá aqui, ó, mínimo 768. Então a partir do momento que ela for 768, ela vai começar a aplicar todas as classes que eu prefixar com MD 2 pontos, tá? E aí eu posso mudar a orientação do Flexbox. Flex Row. Então olha só que interessante. Aqui ela tá column, um embaixo do outro, e quando ela fica maior, olha lá, ela passa pro ladinho, tá? E aí ela acaba virando row, né? Beleza, e aí eu vou fazer o seguinte, não sei se você percebeu, mas aqui ficou zoado de novo. Aqui esse cara de baixo, que é a div que engloba o conteúdo, né? Não a imagem, o conteúdo, ela tem que novamente ser flex e flex column. E aí o space y6, tá? Deixa eu ver se eu fiz certo. Flex column, space y6. Deveria ter dado reload aqui, não deu. Que estranho. Escrevi certo, tá certo. Flex column e o space entre o flex. Ah, tá aqui escrito errado, ó. Class, faltou um S. Class name, agora sim, flex column. E aí, eu posso, aproveitando aqui o Flexbox, eu posso dizer que o meu justify content,
é center. Então o justify center ele vai centralizar o conteúdo na vertical quando for column. E se eu quiser centralizar na horizontal, é items center. Então a imagem foi lá para o meio. E aí quando ele for vertical, né, quando ele mudar o direcionamento aqui, ele vai ficar errado aqui, ó. Então a gente tem que mudar aqui também, porque o flex, ele muda a orientação, ele muda também a orientação desse cara. Então, só para você entender como é que o flex trabalha, né? O flex faz isso aqui, ó. Por padrão, quando a gente diz que um elemento é flex, ele vai começar a botar um item do lado do outro, tá? Os itens internos dele, né? Um do lado do outro. Isso é o padrão, ele é flex row por padrão. Quando eu digo que ele é flex column, ele transforma isso aqui em coluna. Então isso vira uma coluna e os itens ficam um embaixo do outro, ok? Quando ele é flex column, o eixo principal é para baixo. Quando ele é flex row, o eixo principal, deixa eu copiar aqui, é para o lado. É um pouco confuso de entender mesmo, tá? Não se preocupa em tentar gravar isso aqui 100%. Eu mesmo ainda me confundo. Então, olha só. Até vou ter que olhar aqui para não falar besteira. Flex column, item center. Então, o item, que nesse caso é align items no CSS, com valor center, ele vai aplicar sempre no eixo transversal. Então, se eu estou falando de coluna, que o eixo principal é na vertical, o eixo transversal é na horizontal. Então, ele vai aplicar aqui. Se eu estiver falando de flex row, que aí o eixo principal é assim, né? É na horizontal, e os elementos eles ficam um do lado do outro, ok? Aí, nesse caso, o align items, ele vai aplicar no eixo vertical, tá? É bem confuso mesmo. E aí os justify content, que faz os itens se alinharem no eixo principal, vai aplicar no eixo principal, obviamente, né? Então, quando ele é row, ele vai aplicar aqui, quando ele é column, ele vai aplicar aqui, tá? E eu sempre me confundo com essa parada, mesmo sabendo exatamente como é que funciona, volta e meia eu me confundo. Eu tenho que testar para ver o que é o que. Então, não se preocupe aí se você não decorar, porque mesmo eu com 17 anos ainda tenho que pesquisar, tenho que testar para ver como é que funciona. Imagina você que está começando. Então, não se preocupa com isso. E aí, para isso funcionar perfeitamente como a gente espera, né? Quando ele vai para um lado para o outro, eu tenho que tirar o align items aqui, ó, o item center. Eu tenho que dizer que quando ele for MD, o itens é igual a start, tá? Senão ele vai ficar centralizado verticalmente. E ó, beleza, funcionou. Mas eu acho que fica mais bonito centralizado verticalmente, né? Então eu vou tirar esse cara aqui que eu acabei de colocar. E tá feito. E aí, para dar um espaçamento aqui, o espaçamento tá ok entre os elementos e aqui tá meio zoado. Então eu vou dizer que cada um desses elementos do flex, então quando a gente usa flexbox, né, como a gente está usando aqui, a gente tem dois itens dentro. A div e a outra div aqui que tem o conteúdo. Nesse caso eu quero que cada um desses itens seja flex 1, porque ele vai pegar, ó, o espaço todo da tela e vai dividir em tamanhos iguais para cada um dos itens. Então se tem dois itens, metade da tela vai ficar para esse item e metade da tela vai ficar para esse outro item, tá? Então eu tenho que botar aqui flex 1 também, e aí ficou certinho. No mobile, obviamente, eu não quero flex 1, então eu vou botar só no MD. Só quando ele for MD e só quando ele for MD. E aí, agora sim, se eu aumentar aqui, ó, ele ficou certinho, metade, metade, tá? Só que, quando a gente está com a tela maior, vai ficar meio estranho isso aqui, né? Então eu tenho que dizer, primeiro, que a minha imagem, ela vai ter um class name, que vai ser do tamanho full, ou seja, ele vai pegar 100% do espaço disponível. Nesse caso, quando ele aumentar aqui, ó, ele vai pegar ali o tamanho do espaço perfeitamente. Outra coisa que eu tenho que fazer é dar um espaçamento entre a imagem aqui e o conteúdo. Então eu vou usar aqui, deixa eu fazer o seguinte, aqui ó, space Y, quando ele for mobile, e quando ele for maior, né, quando ele for MD, eu quero um space Y de 0, eu quero tirar o espaçamento em cima e embaixo, e eu quero botar também um MD space X6. Tá? Então vai mudar a orientação do espaçamento, em vez de ser vertical vai ser horizontal, beleza? Outra coisa que eu tenho que fazer é dar um tamanho máximo para minha tela, porque senão, imagina alguém com um monitor de 49 polegadas, não sei se você já viu aquele monitor Odyssey, né, que ele é gigantesco. Se ele tiver um monitor daquele tamanho e abrir a página vai ficar horrível, né? Então a gente tem que botar um tamanho máximo de largura. Como é que eu faço isso com o Tailwind? Simplesmente usando aqui, ó, na div principal, um carinha chamado container. Ele vai definir um tamanho máximo baseado no breakpoint aqui, baseado no tamanho da tela, tá? Ó, ficou até um espaço branco aqui, a gente vai ter que corrigir isso aqui, certo?
E aí a gente tem que ir lá no Tailwind, deixa eu diminuir de novo aqui, ir lá na configuração do Tailwind e dizer que a gente quer, deixa eu só lembrar como é que é aqui, ó, container, o container center eu quero dizer que por padrão o meu container vai ser centralizado na tela. Então eu posso pegar esse container center e jogar dentro de tema. Jogo ele aqui, vou salvar, e aí sim, quando eu aumentar e ele passar do tamanho, ele vai centralizar e deixar os espaços em branco nas laterais. Eu não quero isso, então eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui. Eu vou ter que primeiro, deixa eu fechar esse tailwind aqui, deixa eu fechar esse global e deixa eu fechar esse index, beleza. Primeiro, eu vou ter que dar um espaçamento para ele não ficar colado na tela aqui. Eu não sei se você percebeu, ele está colado. Então, por padrão, eu vou botar um padding 4 pixels para ele descolar das laterais. Ou poderia ser 6, né? Para ficar mais bonitinho, ó. 6, beleza. E aí, quando aumenta, o HScreen ele tem que ficar do tamanho da tela. Então, ele não pode estar dentro do container. Então, eu tenho que criar uma div fora. E aí sim, esse HScreen e esse BGHead e esse TextWhite, eles vão sair daqui e eles vão entrar na div que está fora. Beleza? Agora sim, se eu aumentar, ó, sumiu a parte branca, tá? E aí, ele deveria, né? Ele deveria ter ficado flex de forma geral. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse cara aqui também vai ser um flex. E esse cara aqui de baixo vai ser um flex-1, para ele pegar o tamanho da tela toda. E agora sim ele vai conseguir centralizar o nosso elemento na tela. Ó. Beleza? Outra coisa que faltou é que quando for desktop, né, nesse caso aqui, um do lado do outro, eu quero que o meu texto não seja centralizado. Então eu venho aqui, onde é que está o texto? Está aqui, ó, text center. Quando for MD, text left. E aí ele vai descentralizar, ó. Ficou na lateral. Né? Outra coisa que eu posso fazer também é aumentar o tamanho dessa fonte, né? Se bem que eu acho que lá no nosso layout, no nosso Tailwind config, o máximo é o 3xl, então não vai dar. Então, por enquanto, vamos deixar assim. Beleza. Finalizamos aqui a primeira parte, a primeira tela do nosso layout. Óbvio que tem mais coisa para fazer, a gente tem que botar o header lá em cima, né? O logo e tudo mais, mas aqui a gente já está vendo o nosso projeto tomando forma. E aí a gente pega a imagem, né? Eu vou botar um tamanho máximo nela aqui de max W. Deixa eu ir lá no Tailwind, porque esse eu não sei de cabeça. Max W. Deixa eu ver quais os tamanhos máximos que tem aqui. 384. É mais ou menos isso que eu quero. Ó. Então é Max W SM. Então Max W SM. Para a imagem não ficar maior que isso, né? Agora sim, ela ficou legal. E aí eu vou centralizar essa imagem também. Deixa eu botar ela aqui, ó, nesse flex aqui. Eu vou dizer que essa imagem... Bom, o SM acho que ficou pequeno. Deixa eu botar um MD. Max WMD. Vamos ver como é que fica aqui. Ficou um pouco melhor. Deixa eu ver como é que está no layout. Ela está mais ou menos centralizada aqui. Ela tem um tamanho... Deixa eu selecionar ela aqui. Ela tem um tamanho de 396. Bom, eu vou deixar ela desse tamanho ali e vou só centralizar, né? Vou só mandar ela centralizar aqui, ó. Itens... De novo, quer ver que eu vou errar? Item Center. Item Center. Errei. Era o Justify. Então, Justify... Center. Agora, não, era o itens mesmo. Ah, porque ele não é flex, né? Viajei aqui, ó. Preciso que ele seja flex. E aí sim, justify. Agora sim, agora tá certo, beleza. E agora faltou só o logo, então eu venho aqui, vou clicar nesse loginho aqui, vou exportar. Você não precisa fazer isso, porque lá no zip já tem todos os logos exportados, todas as imagens certinhas, tá? Então você não precisa exportar diretamente daqui. Esse logo a gente pode usar como SVG, então eu vou selecionar aqui o exportar, SVG, export. Vou pegar esse na trave aqui, vou lá para o meu projeto de novo, vou abrir aqui e vou jogar dentro de Public, Images. E vou chamar de logo, tá? Esse logo aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Tá aqui o logo. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar a largura e a altura, porque a gente vai usar isso direto no React. Então eu vou importar ele diretamente. Aqui, cadê o meu app? App tá aqui. Agora sim eu posso vir aqui em cima, ó, import logo from ponto barra. Eu acho que é barra public. Na verdade, eu acho que eu não vou botar ele no public não. Eu vou botar ele dentro de... Deixa eu ver onde é que ele tá.
Ele está dentro do public, aí eu teria que usar ele como imagem, né? Então deixa eu fazer o seguinte. Dentro do public eu tenho que usar ele como imagem. Cadê aqui, né? Aqui em cima. É isso? img src barra imgs barra logo.svg. Deixa eu só ver onde é que ele vai aparecer aqui, ó. Tá ali, né? Na trave. Aqui. Ele perdeu... Ah, eu exportei errado. Por isso que ele não tá com a bordinha ali vermelha, né? Então é isso aqui que eu deveria exportar. Ou é esse frame todo? Não, é isso aqui. Export como SVG. Tá? Deixa eu jogar ele lá de novo. SVG é um tipo de imagem, se você não conhece, que se você abrir aqui, ó, ele é código, né? É um código. Então é um tipo de imagem chamada vetor. E aí a gente consegue manipular ele muito mais facilmente, né? Mudar cores, mudar tamanho. Então deixa eu tirar esse logo daqui. Deixa eu botar esse logo aqui e aí dar um reload aqui. Agora sim apareceu ali o logo completo e ele tá grandão. Deixa eu tirar ele aqui. E agora sim, ó, eu posso botar um class name e manipular o tamanho dele por aqui. W20. Ficou muito pequeno. W40. W40 eu acho que tá bom, só que agora eu tenho que ajustar o layout, né? Deixa eu ver como é que ele tá, ó. Ele tá dentro do layout que é flex. Esse layout que é flex tem o tamanho da screen e esse aqui tem o tamanho do conteúdo. Então eu vou botar ele dentro de uma div. Beleza. E aqui esse flex eu vou transformar em flex column. E eu vou dizer que eu quero centralizar. Então, lá vai eu de novo errar, itens center. Agora eu acertei. E esse screen aqui, ele também deveria ter um padding, né? Então eu vou tirar esse padding daqui, ó, e vou botar aqui em cima. Senão na trave fica lá em cima colado demais na tela. Também eu vou botar um espaçamento Y para separar o logo da imagem ali, ó. E agora sim, tem o projeto aqui mais ou menos como foi desenhado, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é usar tags semânticas no HTML. Então a div ela não é semântica, ela é uma tag genérica, ela serve para qualquer coisa. Mas a gente tem algumas tags que têm significado, por exemplo, o header. Então eu poderia chamar esse bloco aqui de header. E esse bloco de header, class name, poderia ter aqui um padding 4, esse aqui também um padding 4 para ficar padronizado, e aqui em vez de 6 vai ser 4 também. Ele vai ganhar um pouquinho mais de espaço, mas a gente vai ficar com o padding padronizado em todos os lados, né? Se a gente vier aqui e digitar essa URL, para ver como é que fica numa tela maior, né, com um pouco mais de espaço, tá mais ou menos assim. Obviamente não tá muito bonito, né? Poderia talvez diminuir um pouco o tamanho desse layout aqui, ó. Eu acho que ele tá muito grande. Deixa eu ver como que o Gabriel desenhou aqui, em que tamanho. Tem mais ou menos. Deixa eu só desenhar um quadrado. Ah, eu não consigo desenhar. Eu não vou conseguir. Talvez se eu pegar por aqui. Esse elemento aqui, ele tem quanto? 600 pixels de largura. Então, o meu layout vai ser sempre 600 pixels, é isso? Os de baixo também? Aqui, 608. Então, tá faltando uma padronização aqui no layout, mas eu vou deixar como padrão 640. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer pro meu container, não, pro meu container, é? Então, aqui também tem que ser container, né? Container, e tudo que for container vai ser max w, deixa eu pegar lá de novo o max, eu quero que ele seja no máximo 768, eu vou botar aqui, ó, max w3xl. Então o meu layout como um todo, ele não vai passar dessa largura, 3xl. E aí quando eu vier para cá, deixa eu ver como é que fica, cadê? Tá aqui. Max w3xl, eu botei no logo. E eu tenho que botar aqui embaixo também. Cadê o outro container? Max W3XL. Ele vai botar uma largura máxima, né? Agora ficou feio, ficou pequeno demais. Então, Max W3XL, eu vou botar aqui Max W. Deixa eu ver de novo quais os tamanhos que tem lá definidos. Eu vou tentar botar o 4XL ou 5XL. Vamos ver como é que fica. 4XL e aqui 4XL. Se a gente volta para cá. 5XL e 5XL. Ficou um pouco melhor, mas o na trave lá em cima tá meio zoado. Ele não era para... Ah, é isso mesmo. É para estar na esquerda. Então ele começa aqui e termina aqui, mais ou menos, o tamanho do layout, né? Então eu vou centralizar aquele na trave lá. Deixa eu ver. Max. Ele já é um container.
ele já deveria estar centralizado. Por que que ele não está? Porque eu tenho uma imagem. Então aqui eu vou botar um Items Center. Não é Item Center, é Justify Center. Não funcionou muito bem. Deixa eu inspecionar isso aqui para entender o que está acontecendo. Então eu tenho a imagem ela está com um tamanho, uma largura muito grande. Ela está pegando 100%. Interessante. Então eu vou fazer o seguinte, na imagem, deixa eu tirar esse max aqui, até porque não era flex, né, não ia funcionar muito bem. A imagem eu vou botar max w max, para ele pegar o máximo do tamanho do elemento. Ele não vai passar do tamanho do elemento. Deixa eu ver se agora foi. O header está aqui. Não, a imagem está certa. Já estava certa, Bruno. Por que ele não está centralizando? Porque o header aqui não tem centralização. Text Center, Text Align Center. Display Flex, né? Display Flex e Justify Content Center. Ó, então eu vou ter que transformar o meu header num flex também para ele centralizar, certo? Então eu venho para cá de novo, desfaço isso aqui e vou dizer que aqui é um flex e um flex Justify Center. E agora sim ele vai centralizar. Agora sim, beleza. Deixa eu fechar aqui. Estamos com o nosso layout da página principal, apesar de não estar 100% ainda, mas já está bom, né? Para a gente continuar aqui, nosso projeto já está bom o suficiente. Então, para adicionar novas páginas, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de router, ou roteador, que é o cara que vai cuidar de qual página está sendo exibida nesse momento. Então, quando a gente muda aqui o URL, né, clica aqui em criar minha conta, a gente vai para uma outra pasta, uma outra página, e essa outra página tem que aparecer. Quem cuida disso dentro do React é um carinha chamado Router. E para utilizar Router, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada React Router DOM. Tem várias outras bibliotecas semelhantes, tá? Mas eu escolhi aqui o React Router DOM e não é essa daqui é a versão 5. Deixa eu pegar de novo React Router DOM. Ele que vai ser o responsável por dizer, olha, você está na página X ou na página Y. React Router DOM, eu acho que é essa página aqui, .com, isso mesmo, versão 6.4. A gente vai criar aqui em I'm new, então eu sou um novo usuário, né? E aqui ele diz como fazer. Aqui embaixo ó, tem o npm install e um monte de biblioteca. Eu vou simplesmente copiar isso aqui, vou vir aqui no meu projeto, vou abrir o terminal, vou parar aqui o meu servidor e vou rodar esse comando. Obviamente você já entendeu aí o que faz esse comando, né? Ele instala várias bibliotecas aqui, ó, para funcionar o React Router DOM. Enquanto ele instala ali, já instalou na verdade, né? Muito rápido. A gente vai fazer o seguinte, deixa eu diminuir aqui, fechar esse aqui, deixa eu voltar para cá. E aqui embaixo ele diz como que a gente precisa fazer. Essa documentação aqui é um pouquinho difícil de entender, tá? Porque ele dá um exemplo muito grande. A gente vai pegar só algumas partes desse exemplo. Então eu vou pegar aqui ó, esse código aqui de cima, vou copiar. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou abrir o src, vou criar uma pasta chamada pages, ok? Vou jogar o meu app.xjs lá para dentro de pages, vou mover. E eu não gosto de botar nome de arquivo maiúsculo, então eu vou botar aqui. Vou trocar o app para home, minúsculo. Isso é uma coisa minha, né? Eu particularmente não gosto. Dentro de src, a gente vai criar um novo arquivo chamado index.jsx, ou melhor, router.jsx, que vai ser o nosso roteador. Vamos colar aqui em cima o que a gente copiou lá da página, né? Lá da página do React Router DOM. Aqui a gente vai criar um export const router. Ah, não dá de usar router? Dá de usar router, beleza. É porque quando a gente tem uma propriedade aqui, né, uma variável ou uma função que já existe, a gente não pode usar. Nesse caso não existe router ainda, então por enquanto vou deixar como router. Export const router é igual a uma arrow function, tá? E aqui, ó, na verdade é um parênteses, eu vou exportar o que ele está falando aqui, ó. Esse carinha aqui. Vou copiar essa linha, vou colar aqui e eu preciso criar essa variável chamada router. Eu vou copiar ela também. E eu já vou explicar ela rapidamente, tá? Então eu vou colar ela aqui. Beleza, colei ela aqui por enquanto. E olha só que interessante. Esse router aqui tá diferente desse aqui, porque esse está em maiúsculo, né? Lá na nossa main.js, a gente tem que importar. Em vez de app aqui, eu vou botar router. E aqui eu vou botar router. Ok? Beleza. Outra coisa que eu gosto de fazer também é, em vez de chamar de router, eu poderia... Ó, aqui mudou o nome também, né? Eu poderia jogar isso aqui para dentro da pasta pages e chamar de index. Index.
E aqui ele já pediu para eu alterar as coisas lá no main. Então, ó, router vindo de from.pages, tá? Chamei de index porque, por padrão, o arquivo index, o JavaScript já entende. Então, quando eu estou botando aqui ó, /pages, ele vai procurar por um arquivo chamado index. Então, eu não preciso botar aqui index.jsx, tá? Por isso que eu gosto de chamar de index. E aí, as páginas, né? Eu vou fazer aqui home, fazer a mesma coisa. Ó. Em vez de home aqui, index.jsx. Primeiro eu tenho que jogar ela para dentro da pasta home. E aí depois sim eu consigo modificar para index.jsx. Deixa eu fechar esse aqui. Beleza, então olha só o que eu fiz de alteração. Eu mudei aqui para carregar o router direto do pages e mudei aqui embaixo para router, certo? Criei uma pasta home, joguei aquele nosso app.jsx para dentro da home e chamei de index. E agora como é que, se eu der um reload aqui, olha o que aconteceu. Nada, né? Porque eu não estou com o servidor rodando. Deixa eu rodar o servidor aqui. Beleza, agora sim. Olha lá, apareceu um Hello World. Da onde é isso aqui? Daqui, ó, do elemento. Então, quando a gente carregou o router como app principal aqui, como componente principal, ele vai fazer todo o processamento de roteamento lá dentro. Aqui dentro do nosso router, a gente criou um router provider que vem lá do React Router DOM e a gente passou como propriedade aqui router, uma variável que eu acabei de criar aqui em cima chamada router. Dentro dessa variável, a gente está usando o create browser router e a gente está passando como parâmetro para essa função um array de objetos. Então, por enquanto, só tem um objeto. Dentro de cada um desses objetos, a gente tem o path, que é a URL. Então, o barra é o principal. E um elemento para ele mostrar aqui, ó, root, né? Para ele mostrar o hello world, né? Que é o elemento, o componente que a gente vai mostrar aqui. Então, eu posso criar várias rotas aqui, ó. Eu vou criar mais duas aqui só para a gente ver. E vou digitar aqui login e sign up, que é cadastro. Então, aqui vai ser a página de cadastro. E aqui vai ser a página de login. Se eu der reload aqui, beleza, vai funcionar, né? E aí eu posso botar lá em cima, ó, /login. Ele vai para a página de login. Se eu botar /signup, ele vai para a página de cadastro. É isso aqui que a gente chama de roteamento. Isso aqui é o router, né? Então, baseado na URL, ele consegue montar um componente ou outro, ok? Agora, deixa eu tirar esses dois daqui por enquanto. Agora a gente precisa fazer com que as nossas páginas apareçam aqui. Então, por enquanto a gente só tem a home, a gente vai importar a home aqui, ó. Import home from ./home. Só que lá na home a gente tem que mudar o nome do componente, né? Index, aqui por enquanto tá app, a gente muda para home. O nome da função. Beleza, eu vou fechar aqui. E aqui, em vez de passar a div, eu passo home. Dessa forma, tá? Se eu der reload aqui, deixa eu tirar. E pronto, a gente está com o nosso roteamento funcionando. A partir de agora é só começar a criar as páginas de fato, né? E a gente vai botar links nesses botões para que, quando clicar, ele mude de página, certo? Então, bora criar nossa página, né? Nossas novas páginas. Vou começar pela de login. Login. Criei uma pasta, agora eu vou criar um arquivo chamado index.jsx, export const login. E aqui, ó, se você perceber, eu estou usando arrow function, que é uma funcionalidade do JavaScript para criar funções. E aqui na home, eu estou usando uma function declaration, que é a mesma coisa, tá? As duas criam funções. Elas têm uma diferença ali, um detalhezinho que é diferente de uma da outra, mas eu não vou entrar em detalhes aqui porque na maioria dos casos, tanto faz a forma que você usa, tá? Eu particularmente prefiro sempre criar assim, porque é o meu padrão, né? Então não tem certo e errado, tem aquilo que funciona e que você gosta de usar, tá? Beleza, criei aqui, return. Vou criar aqui também uma div. Vou botar por enquanto só o login aqui. Lá na home, deixa eu fechar esse terminal por enquanto. Deixa eu minimizar aqui o meu Explorer. Aqui na home, ó, esse button vai ter que virar um link, não vai poder ser button. Então eu vou transformar ele em A, uma tag A, tá? E a tag A eu posso botar um href e botar uma URL aqui, um endereço, para ele redirecionar. Para criar a minha conta é /signup, né, que a gente vai criar depois. E para o login, aqui está escrito errado. Deixa eu ver como é que está no layout, no design aqui, criar minha conta e fazer login. Então fazer login está embaixo. Vou botar aqui fazer login e aqui href /login. Tá? Vou salvar aqui. Lá no router, cadê o nosso router? Index. Aqui eu vou ter que criar o login.
Então, barra login. E eu vou importar aqui também, ó, login barra login, certo? E aqui embaixo também vai ser o componente login que eu acabei de criar. E, em teoria, se eu clicar aqui em fazer login, ele foi para a página de login. Perfeito. Uma coisa que aconteceu aqui, deixa eu dar reload, ó, o texto ele foi para a esquerda, né? Porque por padrão o botão ele centraliza o texto. E como eu troquei para uma tag A, nesse caso ele não centralizou. Então eu tenho que usar os dois aqui, ó. Vou pegar esses dois class name, opa, Ctrl D aqui para selecionar os dois e eu vou escrever os dois ao mesmo tempo. Text center. E centralizou novamente, perfeito. Agora eu já posso fechar essa pasta aqui, esse arquivo aqui, não vou mais usar ele por enquanto. Fechei. E agora eu trabalho no meu login, né? Agora eu vou começar a criar o layout do login. Deixa eu vir para cá, deixa eu ver como é que é o layout do login e o do cadastro, eles são semelhantes, né? Só muda aqui quais são os campos. Ótimo. Eu vou começar com o logo lá em cima, igual a gente tem aqui na home. Deixa eu copiar da home aqui, ó. Cadê a home? O logo tá aqui. Tá? Por enquanto eu vou jogar só o logo diretamente. Esse aqui eu não preciso mais, deixa eu fechar por enquanto. E eu vou jogar só o logo diretamente aqui, tá? Vou salvar. Aqui eu estou usando como SVG, mas eu estou usando dentro de uma tag imagem. O SVG a gente poderia jogar direto aqui no código, tá? Se você não sabe, ó, eu posso pegar esse SVG, jogar direto aqui, que vai funcionar também. O HTML ele permite a gente fazer isso. Só que eu geralmente não gosto de fazer isso. Eu gosto de abstrair, jogar num componente e aí usar. Por enquanto, eu vou usar aqui como tag de imagem que está tudo certo também. Então eu não vou mexer nisso, porque é um pouco mais complexo a gente fazer um componente, né? Fazer ele funcionar e tudo mais. Deixa ele ali por enquanto. Aqui eu tenho que entrar na página de login. Na trave aqui tem que ser outro logo, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar esse aqui. Você já deve ter extraído aí esse logo do zip que a gente disponibilizou. Deixa eu exportar aqui também como SVG por enquanto. Vou puxar ele para cá. Vou fazer o seguinte. Ops. Deixa eu abrir aqui a pasta public. Volto para cá, arrasta ele para cá. Vou jogar ele aqui dentro do public images. Mover para imagens. Então aqui, ó, esse logo aqui eu vou chamar de logo white. E esse logo só de logo mesmo. Beleza? Aí agora sim, eu vou fechar esses arquivos. Aqui é o logo e lá na home é o logo white. Logo white. Salvei. Vou dar um reload aqui porque eu acho que ele não pegou. Agora sim ele pegou. Ó. Pegou aqui o logo white, beleza. Se eu fizer login, ele vai para o outro tipo de logo aqui, o logo coloridinho, né? Beleza. Agora mais uma vez volta lá para o layout. Deixa eu ver como é que tá esse layout de fato, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Então ele tem uma bordinha vermelha. Deixa eu ver que vermelho que é esse. É o vermelho... Deixa eu selecionar o frame aqui de cima, que eu acho que é... Eu acho que ele está no frame de cima. Ah, tá aqui, ó. BB2E57. Lá no nossa definição de tema... Cadê o tailwind? BB... Cadê o vermelho? Aqui embaixo. BB2E... Então é o 300. Beleza. Volta para cá. Eu posso botar uma borda, né? Então vou botar aqui, ó, border. Só que eu quero só o border bottom, então border, eu acho que é assim, ó, border B. Deixa eu ir lá no tailwind para descobrir. Border. Ué, não carregou? Border. Não achou nada de border. Deve estar com algum problema aqui a minha internet, talvez. Deixa eu ver aqui na, ó, border radius, border color. Border... Tamanho de borda. Não é bem isso que eu quero. Ah, legal, ele tem uma... Essa classe eu não conhecia, divide. Beleza. E eu vou tentar border style, border width. Ah, é isso mesmo que eu queria, ó. Border B de bottom, tá? Então, border traço B, border head 300. Vou salvar, apareceu ali a minha borda ali embaixo, né? Perfeito. E agora volta para cá, deixa eu olhar de novo o layout. Esse aqui está um pouquinho menor. Eu poderia diminuir o tamanho desse logo aqui, ó, dizendo que eu quero W32. Isso, e quando for MD, aí sim W40. Então, quando eu aumentar aqui, o logo aumenta. Se eu diminuir, ó. Percebe aí a diferença? Beleza. Então, isso é o que a gente chama de responsivo, né? Agora eu vou criar uma tag main aqui dentro, ó. Main. Essa tag main vai ter todo o conteúdo, né? Vai ter o meu formulário. Deixa eu pegar aqui o de login, que é um pouquinho menor.
vai ter aqui esse título aqui em cima, a flechinha aqui que a gente já vai pegar lá do zip, e os inputs, né? E o botão também. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver de novo, eu tenho um pequeno cabeçalho ali, eu poderia usar o header de novo, mas eu particularmente não gosto muito, tá? Eu acho que fica meio estranho usar o header aqui dentro, porque eu já usei ele aqui fora. Não tem problema nenhum, segundo a documentação a gente pode repetir dentro de outros blocos, mas eu particularmente não gosto muito. Então, por enquanto eu vou deixar assim. Aí aqui um H2, entre na sua conta, Vou salvar, tá ali, beleza. Por padrão, a cor da fonte aqui é o 700, né? Vou botar aqui, class BG Red 700. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Ah, não é BG Red, é Text Red, né? Eu acho que não mudou nada, né? Já estava como padrão ou eu tô meio louco? Mudou. Então eu vou fazer o seguinte, por padrão eu quero que a fonte seja Red 700. Eu vou lá no Global e eu vou dizer aqui, ó, eu vou usar o Tailwind dentro do CSS, do arquivo CSS. Como é que eu faço isso? @apply, e aí eu posso botar as classes do Tailwind. É meio estranho, né? Uma classe dentro da outra, porque é uma classe no final das contas. Mas o Tailwind possibilita a gente a fazer isso, né? Então, text, Red 700, ponto e vírgula. E deixa eu ver se funcionou perfeitamente. Deixa eu botar aqui um white, só para ver se ele funcionou. Ó, funcionou. Então, beleza. Que é um red bem escuro, então não dá de perceber muito bem, né? Então, por padrão, a cor da fonte do site todo é o text Red 700. Eu poderia botar aqui color e botar o hexadecimal dele aqui, né? 330, alguma coisa, né? Só que aí, se eu mexer no tema lá, eu vou ter que mexer aqui também. Assim não, assim eu estou usando direto o que o Tailwind já preparou para mim de classe. Tá? Então fica mais fácil de a gente gerenciar essas variáveis. Volta para cá, deixa eu tirar de novo para ganhar um espaço aqui. Agora sim, agora eu posso vir aqui novamente, deixa eu ver o tamanho, ó, 24:32. Vou abrir aqui o tema do Tailwind, 24:32 é o XL. Então deixa eu fechar o global. E aqui eu vou botar, ó, class name text XL. Ele vai aumentar. Outra coisa que eu preciso botar é o bold, né? Fonte bold. Entre na sua conta. E dentro dessa div aqui, eu vou dizer que ela vai ter um padding 4. Então vai dar um espacinho ali, tá? Eu vou dizer que o meu main class name vai ter também um padding 4. E aí fica um pouco mais espaçado tudo, né? Beleza, deixa eu ver o que faltou aqui. Eu acho que por enquanto só o ícone. A gente já vai falar de ícone também. E agora eu preciso criar os meus componentes de formulário. Então, no HTML a gente tem um carinha chamado form. Dentro do form eu vou criar um input, type text, placeholder, que é aquela mensagem que aparece ali dentro do campo quando ele não está preenchido, né? Então digite seu e-mail. Vou copiar aqui, não precisa digitar, digite seu e-mail. Beleza, tá ali o meu input. Depois eu vou ter que estilizar ele, né? E dentro desse input, eu preciso, dentro não, né? Fora aqui eu preciso de uma label. Então essa label aqui, seu e-mail, ela vai fora do input. E aí a gente tem uma propriedade na label, que é o for, tá? E quando a gente está trabalhando com React, eu tenho que botar aqui o HTML for, tá? Porque for também é uma palavra reservada do JavaScript. Então eu não posso usar. E aí ele faz esse hackzinho aqui de HTML for. Aí eu boto o ID ou name. Eu geralmente boto os dois, tá? Tanto o name do input, nesse caso aqui é e-mail, quanto o ID e-mail. Eu gosto de fazer assim, tá? E aqui em cima a gente bota o mesmo name que a gente botou embaixo. Então, nesse caso, e-mail. Isso vai fazer com que quando eu clico aqui, né, ele dá o foco, ó, no input. Tá? Isso aqui a gente chama de acessibilidade, né? É para quem usa leitores de tela, quem tem problemas motores, né? Que usa algum aplicativo para ler os sites, né? Algum grau, né, de deficiência visual e tem que ler usar algum leitor de tela para conseguir ler as páginas, né? Isso aqui facilita nesse processo também. Então a gente clica no label e ele já dá o foco aqui no input, tá? E aí dentro do input a gente pode digitar alguma coisa, né? Beleza, label tá aqui. O que faltou? Faltou a gente duplicar isso aqui, botar aqui embaixo uma outra label, um outro elemento, né? E esse segundo elemento é a senha, então password, aqui vai se chamar password e aqui vai se chamar password.
O type aqui do nosso input também vai ser password, tá? E aí quando a gente digitar alguma coisa aqui, ó, fica as bolinhas ali escondendo o texto que a gente digitou. E aqui em cima, deixa eu ver como é que tá escrito aqui, sua senha. Sua senha. E o placeholder, digite sua senha. Beleza? Só que esse formulário aqui tá meio zoado, né? Não é assim que tá desenhado aqui. Como é que a gente faz para ficar exatamente igual tá aqui? Bom, a primeira coisa é botar um elemento ali, né, embaixo do outro. Então eu vou primeiro pegar esses dois elementos aqui, vou englobar numa div, tá? Vou englobar numa div e esse aqui também vou englobar numa div. Salvei, já ficou um embaixo do outro. Só que agora cada uma dessas divs precisa também, ó, que os dois elementos, tanto a label quanto o input, fiquem um embaixo do outro. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar class name é igual a flex e flex column. Pronto, ficou um embaixo do outro. Agora eu posso começar a estilizar cada um desses elementos. Como os dois são exatamente iguais, eu gosto de já extrair nesse caso aqui. Eu sei exatamente como eles são, então eu posso fazer o seguinte, ó, const input, é um elemento, um componente novo, né? Esse componente vai ser exatamente esse conteúdo aqui, tá? Vou salvar aqui por enquanto, deixa eu só identar corretamente. Beleza, salvei um input ali. O que eu vou passar como parâmetro desse input? Eu vou passar o name, eu vou passar o type, eu vou passar o placeholder, eu vou passar a label, e eu acho que é isso, né? Name, type, placeholder e label. Aqui, ó, vai a label. Aqui no onde tem o e-mail, deixa eu selecionar todos, vai ser o name, então vai ser o name nas três propriedades, e o placeholder vai ser aqui, certo? Só que olha só que interessante, quando eu tenho o type também faltou, né? Tá aqui ó, o type. Quando eu tenho uma propriedade que é com o mesmo nome aqui, ó, tanto a propriedade do elemento quanto a variável que eu estou passando aqui para ele com o valor, e eu não uso ela em mais lugar, como aqui o name, né? O name está sendo usado em 3 lugares diferentes. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Esses dois caras que são iguais, eu vou tirar eles daqui de cima, tá? Vou dar 3 pontinhos props para pegar tudo que vier aqui e vou adicionar aqui, ó, props. Então vai funcionar da mesma forma, tá? E aí para usar esse elemento, né, eu simplesmente faço o seguinte, ó, input, aí eu posso passar aqui type, text, name, e-mail, o que mais que era? Placeholder, né? A label é seu e-mail, e o placeholder, digite seu e-mail. E aí eu boto um barra aqui para fechar o elemento. Percebe que eu fiz isso em quebra de linha aqui, não botei tudo na mesma linha igual esse aqui, por exemplo. Qual que é a diferença? Nenhuma. A única diferença, na verdade, é visual. Então fica mais fácil de ler. Quando a gente tem muitas propriedades, fica mais fácil de ler assim do que assim, né? Então, quando tem ali, sei lá, 3, 4 propriedades, eu já começo a quebrar assim em linhas, porque fica mais fácil de visualizar. Vou deletar esse cara aqui e vou fazer a mesma coisa com o segundo elemento aqui, ó, embaixo. Vou apagar esse aqui. E aí eu vou só alterar aqui de text para password. O name, password. Aqui, sua senha. E digite sua senha. Vou salvar, vou dar reload. Nem precisa dar reload, ele faz automático, né? Já está aqui tudo igual, né? Agora sim eu posso estilizar. Então eu vou estilizar uma vez aqui em cima e ele vai estilizar os dois elementos aqui, os dois inputs que eu acabei de criar. E aí, para estilizar, novamente, eu tenho que voltar aqui e entender, né? Então, olha só. O tamanho dessa fonte é 1418. Se eu não me engano, o 14 é o SM. A cor dela é o 9190. Então, eu tenho que ir lá no meu tema. Cadê? Vou abrir o Tailwind aqui. Beleza. Ó, 14 é o SM, então eu já sei que... Deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Deixa eu ir lá em cima. Aqui eu vou botar um class name text sm. Eu já vi que ela é bold também, então fonte bold. Aí é 9190 a cor, deixa eu ver aqui. 9190 é o gray 500. Então eu venho aqui, digo que é text
gray 500. Ó, já ficou os dois exatamente iguais, né? Beleza. Aí ele tem um espacinho aqui entre a label e o botão, mas eu não estou conseguindo selecionar porque eu não tenho acesso a esse arquivo, a edição desse arquivo, então fica um pouco ruim. Se eu tivesse acesso à edição, eu conseguia visualizar de uma forma mais fácil. Ah, mas aqui eu consegui, ó. Ele tem 8 pixels de espaçamento. Então eu vou botar, eu posso botar aqui na label, cadê a label? Tá aqui em cima. Eu posso botar 8 pixels de espaçamento embaixo, então eu poderia botar assim, ó, margin bottom, e aí, se eu não me engano, 8 pixels é 4 na escala, ou é 2, 3, 2, eu acho que é 2. Vamos inspecionar aqui para ver. Ou eu poderia ir lá na documentação do Tailwind, né? Mas eu vou aqui porque eu sou teimoso. Label, margin bottom, 5rem. Eu vou ter que ir aqui em computed, e margin bottom tá aqui, 8 pixels. É isso mesmo, tá? Beleza, deixa eu fechar. Ok. Agora eu posso estilizar o input em si, né? Então o input em si, ele tem a fonte padrão, eu acho, né? 16. Ele tem um espaçamento aqui, ó, de 12 pixels em cima e embaixo. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui vai entrar um class name, pixel, padding. Se o 2 é 8 e a cada escala ele aumenta 4, então o 3 é 12. Então padding, 12 pixels. E ele tem uma borda da cor 696C. Vamos ver aqui no Tailwind, na nossa configuração, é o 700. Então eu vou botar aqui, ó, border gray 700. Já ficou com a borda ali, bonitinho, e a borda é arredondada, né? Então, rounded XL. Beleza? Já ficou aqui perfeito. Só que agora eu quero dar um espaçamento entre esses dois inputs, né? Entre um e outro aqui, ó, que estão colados. Então eu faço isso no elemento parent, no pai, que cuida dos dois. Então aqui class name space y, que é em cima e embaixo. Vou botar um 6 aqui, vamos ver. Ficou, para mim ficou boa. E aí se eu digitar alguma coisa, ficou legal, né? Uma coisa que, por padrão, os elementos adicionam, né, no navegador aqui no Chrome, é essa borda azul, ó. Essa borda azul, eu vou lá na nossa raiz, no nosso global, e vou dizer assim, ó, quero que o input, qualquer elemento de input, tenha um outline 0. E aí, se eu clicar, ó, sumiu, tá? E aí eu posso brincar um pouco melhor com o outline, se eu quiser. Eu poderia dizer assim, ó, quando eu selecionar um elemento, eu vou ter um focus, 2 pontos, outline. Outline não, vou botar border 2, para pegar 2 pixels de borda, olha lá. Então eu clico, ele aumenta um pouco a borda. Só que quando eu faço isso, né, não sei se tu percebe, mas ele está mexendo o elemento de baixo, porque ele mexeu no tamanho desse elemento, então não fica muito bom. Aí sim, é melhor botar o outline. Deixa eu ver se vai funcionar. Outline 2 e focus outline gray 700. Não é assim que funciona o outline. Outline gray 700. Eu acho que é outro nome que eu não lembro de cabeça. Deixa eu procurar aqui. Vou chamar outline. Outline, largura, tamanho de outline. Outline 0, outline 2, estava certo. Então por que ele não pegou? Por causa do outline e outline offset, deve ser isso, né? Deixa eu ver aqui. Outline, então vou fazer o seguinte. Focus, outline, focus, outline 2. Vamos ver se é isso. Era isso mesmo, ó. Agora ele pegou certinho, mas eu acho que ele pegou até mais, né? É 1 aqui, porque aqui a gente está trabalhando com escala e não com tamanho. Então, acho que fechou. Beleza. Fechou o nosso input. Agora faltou o botão, né? Cadê o meu... Faltou o botão aqui embaixo. Então o botão, como eu já criei na outra tela, eu vou fechar esse aqui por enquanto. Vou lá na outra tela, na Home. Vou copiar esse botão aqui. É o de cima, que é o com fundo preenchido. Vou jogar aqui embaixo. E nesse caso não é a tag A. É um botão mesmo, né? Então eu vou novamente voltar aqui para button. Vou tirar esse href aqui. E aqui button. Criou ali. Só que não é mais TextHead 700. Deixa eu ver esse aqui. Eu acho que é o TextHead 2, que é o 500.
Então, o background é red 500, beleza. E a cor agora é white, né? White. Beleza, criou o nosso botãozinho ali. Se você perceber, né, o botão tá diferente. Esse aqui tá de um jeito, esse grandão aqui, e os elementos aqui estão menores. Tá meio estranho, né? O ideal é que a gente deixe tanto o input quanto o botão do mesmo tamanho. Então, nesse caso específico aqui, eu vou tentar, deixa eu ver como é que o Gabriel fez aqui. Ah, ele fez o botão menor para o mobile e o botão maior para o desktop. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o botão menor aqui, ó. Text Center, Rounded XL, Text. Eu vou deixar o Text Base, e aí ficou um botãozinho menor. Aqui eu vou botar 6 e aqui eu vou botar 3. Quanto que eu botei lá no input? 3 também, ó. Então eu vou seguir o mesmo no input aqui. 3. Beleza, vou salvar. Agora sim, tá do mesmo tamanho, né? Só que ele não ficou com 100% do tamanho da tela. Então eu vou botar W Full, que daí ele vai pegar o tamanho todo da tela e vai ficar exatamente igual tá lá no layout que o Gabriel desenhou pra gente. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho responsivo, né, dessa tela. Então ó, ela tá gigante quando ela aumenta, ela teria que ter um tamanho máximo. Percebe que aqui em cima ela tem um tamanho máximo, inclusive tá errado isso aqui, a gente vai ter que arrumar. Deixa eu minimizar ela aqui, beleza. Deixa eu ir lá em cima. A minha div, ó, aqui eu tenho um container, né? Então a minha div, por enquanto, ela tá meio zoada aqui, só fazendo figuração, né? Ela não tá funcionando só para englobar todo mundo. Por enquanto tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Só que eu quero que, quando eu aumentar aqui, aconteça duas coisas. O layout ele fique limitado a um tamanho, igual a gente fez na home, e eu quero que essa bordinha vermelha aqui, ela assuma o tamanho todo da página, ela vá até o final, não só até o meio aqui como a gente fez. Então, aqui não pode ser container, ó, porque o container faz isso, né? O container limita o tamanho da nossa tela. Então, eu vou tirar esse cara aqui, vou tirar o maxW e salvei, e agora sim ela vai até o final, né? Só que, internamente, eu quero que ele seja um container. Aqui não tem muito problema porque está centralizado o conteúdo, mas imagina que não tivesse. Imagina que eu tivesse aqui com o logo na esquerda. O logo tinha que ir só até um pedaço, né? Não até o final da página. Então aqui dentro eu ia ter que ter um outro elemento, uma outra div, class name, chamada de container. E aqui sim um maxW, era XL que a gente estava usando? Eu acho que era XL, né? E aí sim, ó, aí eu vou puxar o risquinho lá, a borda vai até o final, mas o elemento do na trave aqui fica só até o meio, só até o limite aqui do tamanho que eu defini, né? Deixa eu só ver se era XL mesmo, olhando lá na home. Ah, não, é 5XL. 5XL. Então vem pra cá. Aqui seria 5XL, tá? E aí a gente consegue brincar aí com a borda até o final e ainda assim limitar o espaço que ele vai ocupar na tela daquele componente. Beleza. Mesma coisa eu tenho que fazer aqui dentro do main. O main também é um container e também ele vai ter um maxW5XL. E aí se eu agora aumentar aqui, ó, ficou ali, né? Só que nesse caso, o max5XL ficou feio, ficou muito grande ainda. Então eu vou diminuir. Eu vou deixar só XL, vamos ver como é que fica. Ó, XL ficou legal. E aí lá no layout original, eu acho que é mais ou menos isso, né? Ele tem aqui 600 pixels de largura, então tá bom. Pra mim tá bom. Eu só vou voltar com o elemento do na trave. Vou botar aqui também XL e vou botar para ele fazer um justify center e voltar com o elemento para o meio da tela, né? Ah, não vai funcionar porque eu tô com outro componente aqui, ó. Então eu vou fazer diferente. Vou jogar isso aqui para o elemento de baixo. Agora sim. E aí agora você vai aumentar. O risquinho vai até o final, né? A borda vai até o final, mas o conteúdo todo fica só no miolo aqui, né? Beleza. O que faltou para a gente finalizar essa página? Faltou o botãozinho aqui de voltar. Então são duas coisas. O botão com a função de voltar e esse botão, na verdade, é um ícone. Certo? Que é esse íconezinho aqui. Então eu vou exportar esse ícone e a gente vai criar um componente. Como a gente tem esse ícone em vários lugares, né? A gente pode criar um componente chamado ícone e passar o nome do ícone que a gente quer utilizar. E para fazer isso, como eu sei que eu vou utilizar vários ícones diferentes, né, eu já vou criar uma abstração que eu crio para todos os meus projetos iguais, tá? Independente do projeto, todo projeto tem ícone, e essa abstração eu já sei que vai funcionar. Eu já sei que eu vou precisar dela e ela vai ser útil da forma que ela vai ser escrita. Então aqui dentro do SRC eu vou criar uma pasta chamada components,
Depois a gente vai jogar todos os componentes para cá, tá? Dentro de components eu crio uma index.jsx. Na verdade nem precisava ser o JSX, né? Mas eu vou deixar o JSX mesmo. E dentro de components eu vou criar uma pasta chamada icon e um index.jsx dentro de icon. Aqui no index de components, deixa eu fechar o ícone aqui. Aqui ó, no de components eu vou fazer export tudo from ./icon. Então estou reexportando tudo que está sendo exportado dentro de icon. E dentro de icon, aí eu vou criar um export const icon igual a, por enquanto está vazio, vou botar aqui só uma div icon, só para não ficar vazio, né? Vou fechar aqui, vou fechar esse cara aqui. Aqui eu tenho que importar esse icon, então vou fazer import icon from ponto barra para voltar uma pasta, né? Lembra que a gente está dentro de login, ponto barra para voltar mais uma pasta, e aí ele vai para src, e agora eu posso selecionar components, e por enquanto é isso. E eu posso usar esse ícone, cadê o entry? O H2 está aqui, vou botar aqui só para a gente ver, icon, se ele vai aparecer, ó, ele apareceu aqui, tá? Beleza, agora a gente pode brincar um pouquinho com o elemento de ícone aqui, com o componente de ícone. Eu gosto de criar uma pasta chamada svgs dentro da pasta de ícones, e aí eu exporto aqui, vou exportar por enquanto só esse, né? Venho aqui, maisinho, seleciono SVG, preview, tá aqui o cara, export, vou pegar ele aqui, vou jogar ele dentro do SVGs, vou botar um nome, nesse caso aqui, vou chamar de arrow left, né? Uma flechinha para a esquerda. Vou tirar os tamanhos aqui, ó. Tá? Por enquanto é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O stroke eu poderia tirar também. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Current color. O que é isso aqui? O stroke é a cor do traço do meu ícone, né? Quando eu boto o current color, ele vai assumir a cor de fonte do elemento pi, tá? Então a gente faz assim para deixar mais flexível. Deixa eu ver se tem mais alguma cor. Não é isso. Vou salvar. Dentro de ícone, eu posso fazer o seguinte, ó, import arrow left from ./svgs /arrow left. Não é assim, é com tracinho. .svg, tá? Vou importar ela aqui. Vou criar um mapa const icons, um mapa que na verdade é um objeto, e vou botar aqui, ó, arrow left. O que vai acontecer aqui? Eu estou criando um objeto onde a propriedade do objeto chama arrow left e o valor dessa propriedade também. Quando os dois lados são iguais, eu não preciso declarar dessa forma, eu posso simplesmente fazer isso aqui, tá? E aí, aqui ó, eu vou extrair o name. Então lá na hora de usar o componente, aqui icon, eu passo o name e passo arrow left. E aí aqui, na hora de usar esse componente, eu posso fazer o seguinte, const element é igual a icons, que é essa lista aqui, na posição name. Tá? Então estou pegando de forma dinâmica e aqui eu vou retornar. Aqui tem que ser uma chave, né? Aqui em cima, ó, chave, e aqui embaixo chave. E agora eu vou retornar um element passando props. Tá? E aqui em cima eu vou pegar o props, né? Props. Assim eu consigo deixar o meu elemento bem dinâmico, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Return. Agora tá certo. Deixa eu dar um reload aqui. Deu uma treta. Create element on document. The tag name provided. Ah, aqui ó, ele tá dizendo que eu não consigo importar para o SVG. Deixa eu pesquisar rapidamente aqui. Vit SVG import React. Vamos ver se tem alguma coisa que eu preciso fazer para conseguir habilitar a importação de SVG. Eu achei que era padrão, mas parece que não é, né? E é importante ter dado erro aqui porque você precisa entender que não importa quanto tempo de experiência você tem, as coisas vão dar errado em algum momento, você precisa saber como pesquisar, né? Saber achar a solução. Então mesmo eu com 17 anos de carreira, de experiência, fazendo isso praticamente todos os dias, também preciso pesquisar no Google. Então é importante você entender isso. Vou pegar aqui, ó, unable to import SVG with Vit as React Component. Aqui ele está dizendo para usar um plugin, usar esse plugin aqui, e aí eu consigo importar o componente. Legal, interessante. Vou tentar pesquisar sobre esse componente primeiro, antes de tentar importar. Vou botar aqui, ó, npm js.com, e aí eu vou pesquisar
esse componente especificamente, essa biblioteca, né? Tá dizendo aqui que foi feita há 1 ano atrás, a última atualização, então pode estar desatualizada. Eu vou procurar por outra. Vamos ver aqui. Vite plugin SVR. É esse mesmo, né? Vite plugin SVR. Parece que é outro plugin esse aqui, vamos ver. Esse aqui foi feito há 2 meses atrás, então tá mais atualizado. 128 mil downloads, esse aqui tem 11 mil. Então eu tô por esse aqui que tá mais atualizado. Eu vou tentar usar esse aqui, vamos ver. Vou instalar ele. Vou abrir o meu terminal aqui, cadê? Beleza? Vou parar o servidor e npm install -d vite plugin svgr. Aqui ele diz para eu usar, ó, eu tenho que importar lá no vite config. Então eu vou pegar aqui o meu vite config, vou importar ele aqui embaixo. E aqui ele diz para usar dentro de plugins, ó, o svgr como função, né? Então aqui, React, vírgula, vou jogar ele aqui do lado. Vou fechar esse cara, vou mandar rodar novamente npm run dev e ele já carregou aqui, vamos ver se agora vai funcionar. Ainda assim não funcionou, ainda está dando erro, né? Ele está dizendo que document the tag name provided, ele não está conseguindo criar esse elemento. Por quê? Create element on document tag name provided, error left is not a valid name. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Não, tá. Elemento, e com name. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu comentar isso aqui. Vou comentar isso aqui. Vou pegar o SVG aqui. Vou copiar. Vou jogar diretamente aqui só para ver se vai funcionar corretamente, como eu imagino que deveria. Reload aqui. Icons is not defined. Cadê? Aqui em cima. Reload. Ó, agora funcionou. Então tem alguma coisa, alguma treta aqui na hora de importar, né? Deixa eu tentar só importar. Deixa eu criar essa função e deixa eu retornar aqui, ó, o arrow left. Ah, ele não importou, ó, ele tá pegando como se fosse uma string, né? Por quê? svg.svgs arrow left, que é o nome do arquivo. Se eu tirar esse svg daqui, aí dá treta. Então tem que ter. E se for assim, não faz muito sentido. Ele está importando como se fosse uma string. Eu estou achando que eu deixei passar alguma coisa aqui. Deixa eu olhar de novo na documentação. Então aqui ele diz para instalar o SVGR. Beleza, já instalei. Depois ele diz que the SVG file can be imported as React component just like Create React App does. Como o Create React App faz, né? E aí ele importa assim, ó. Então ele vai exportar um named, um elemento nomeado chamado React Component, e aí eu posso botar o nome que eu quiser. Então eu tenho que usar o named. Será que é isso? Então assim é React Component as React Component as, aí sim o nome que eu quero usar. E aí acho que funcionou, hein? Deixa eu tirar esse aqui, deixa eu voltar para cá. Opa, funcionou. Então era isso, né? Eu tinha que pegar o parâmetro nomeado aqui, a importação nomeada, e aí mudar o nome para o nome que eu quisesse, e aí sim conseguia fazer ele funcionar. Isso aqui vai fazer com que a gente possa importar vários SVGs diferentes, e na hora de usar a gente só muda o nome aqui e vai mudar o nome do nosso SVG. Por padrão, eu posso botar um tamanho, né? Se eu quiser um tamanho, eu acho que eu vou botar aqui, ó, class name. Vou botar aqui uma altura de 8. Vamos ver como é que fica. Ficou pequenininho, vou botar um 6 aqui. Acho que ficou melhor. Beleza, então agora eu já tenho o meu componente de ícone. E eu posso criar quantos ícones eu quiser aqui no mesmo componente. E agora sim, então, né? Agora que eu tenho o ícone, eu posso ajustar o design aqui para ele ficar como estava lá no nosso layout, né? Um do ladinho do outro. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Class name já está aqui. Aqui tem que ser flex. E eu vou botar um espaço, space x4. E a gente vai ter o elemento ali. Ele tem que ficar centralizado, ele está meio mais para baixo, né? Parece que o texto está mais para baixo que o ícone. Então eu vou botar um justify center. Eu acho que não é justify center, não é. Item center. Itens center aí. Agora sim, ó. Se eu tirar, ele vai subir um pouco o ícone. Se eu botar o item center, ele vai centralizar tudo isso aqui. Beleza, funcionou perfeitamente. E eu acho que é isso. Parece que tem alguma coisa diferente aqui. Eu acho que esse padding 4 não deveria estar aqui. Esse padding 4 tá
tá aqui, então eu vou botar ele aqui também, ó. Padding 4, e aí fica tudo igual, fica bonitinho. Agora sim, agora esse ícone ele precisa ser um botão de voltar, né? Então eu vou botar aqui href barra, e vou botar ele só dentro do ícone. E aí se eu clicar aqui, ele volta para home. Se eu clicar em fazer login, finalmente, agora sim, terminamos a nossa página de login com ícone e tudo. Agora é só replicar essa página para a gente fazer uma página de cadastro. Vai mudar só os inputs aqui, né? Mas o resto continua tudo igual. Então eu vou abrir aqui novamente o Explorer, vou pegar aqui, cadê a minha pasta de login? Eu vou copiar a pasta de login, ó, e vou colar. E aí o login eu mudo para signup. Aqui também ele vai pedir para reimportar, por enquanto não, deixa assim. Aqui em cima o input ok, aqui muda para signup. E aí lá no index eu tenho que importar essa página, né? Deixa eu fechar aqui. Eu tenho que importar aqui, ó, para botar no roteamento, né? Então roteamento, signup, e aqui em cima signup. E aqui também signup. Beleza, aqui fechou, deixa eu fechar essa página aqui. No signup eu vou mudar, como é que tá lá no layout? Deixa eu ver o layout aqui, layout. Ele tá, crie a sua conta, né? Crie sua conta. Então aqui em vez de entre na sua conta, é crie sua conta. Vou salvar e agora eu vou testar aqui, né? Ó. Ah, faltou o link lá na home, né? Faltou esse link do botão ali. Ah, não, já tinha, a gente já tinha feito, perfeito. Então, criar a minha conta, crie sua conta. Volta para cá, fazer login, entre na sua conta. Beleza. Já criei a página, agora é só editar ela para ela ficar com os inputs corretos, né? São 4 inputs ao invés de 2. E deixa eu fechar essa. O ícone por enquanto tá ok, deixa eu fechar. Eu não consigo trabalhar com muita aba aberta, então eu saio fechando tudo. Mesma coisa no navegador também. Deixa eu fechar aqui o login, signup. Aí a gente tem lá no signup o nome de usuário, e-mail e senha. Então esses dois continuam. E eu só vou criar mais 2 em cima. E vou chamar aqui, ó, de... Esse aqui é name, seu nome. Digite seu nome. Aqui passa a ser type text. E o name é usuário, né? Então é username. Seu nome de usuário. Digite um nome de usuário. E fechou, né? Então agora a gente tem aqui criar a minha conta. Ah, aqui tá errado, né? Aqui é criar a conta. E lá no login, cadê o login? No login, não é criar a conta, é acessar a minha conta, né? Deixa eu ver como é que o Gabriel tinha feito aqui. Ah, por isso que a gente se confundiu, porque o Gabriel não alterou aqui, né? Então é entrar. Eu vou botar aqui como entrar no login. Então volta para cá. Beleza, agora a gente tem o roteamento funcionando, ó. Entrar e criar a minha conta. Tá aqui os botões de sign up, né? De criar a conta, os inputs todos. Depois, quando a gente fizer o back-end, a gente vai fazer isso aqui, integrar com o back-end e salvar no banco de dados. Por enquanto a gente está fazendo só interface, então a gente não está integrando com o back-end isso aqui ainda, porque eu prefiro particularmente, de forma geral, né? Criar primeiro o front-end para depois o back-end. Então beleza, fechei aqui. Essas páginas estão prontas. Aí você pode pensar assim, Bruno, você está repetindo o código lá na página do sign up do login, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Então eu tenho, por exemplo, o input, o componente de input. Eu poderia jogar esse componente lá no components? Poderia, e eu vou fazer isso aqui, tá? Então eu vou criar aqui um novo arquivo chamado input/index.jsx e vou jogar aqui dentro, ó, o componente de input. Vem para cá, joga aqui dentro e vou exportar ele por enquanto, certo? Como ele é padrão, né, eu já percebi que ele tem as mesmas características em todas as páginas, eu posso fazer isso, tá? Então no login eu faço isso, aqui eu tenho que importar ele, input. No sign up é a mesma coisa, então aqui eu vou deletar e vou importar aqui em cima. Só que para importar eu preciso exportar também lá na index dos componentes, né? Então lá, componentes, index, eu preciso fazer aqui, ó, export tudo from input, tá? Posso fazer isso.
Dou um reload aqui, continua igual, né? E eu vou fazer isso com um botão também. Eu já sei que eu tenho um botão padrão ali, então eu posso fazer isso com um botão, mas eu vou deixar isso para depois por enquanto, né? Porque a gente vai ter uma pequena diferença no botão ali, porque eu tenho o botão preenchido, né? E só com a borda, tá? Daqui a pouco a gente faz isso também. Outra coisa que eu queria fazer aqui, ó, é esse path aqui, ó. Isso aqui é ruim quando a gente volta pastas, né? Então isso aqui pode ficar, por exemplo, dependendo de onde a gente está escrevendo o código, né, de qual arquivo a gente está escrevendo, pode ficar bem grande. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo criar um alias para esse caminho aqui. E eu de verdade não lembro como cria isso aqui. Não sei como faz isso no Vite. Então eu vou pesquisar Vite path alias. A gente vai descobrir, deixa eu ver, configuring Vite ou Vite, né? Eu acho que é Vite. Eu estou falando errado o tempo todo, eu acho. Deixa eu ver como é que ele faz a configuração do alias. Não é isso aqui que eu queria, eu acho. Deixa eu pegar um Stack Overflow. Ó, dentro do define config, eu posso fazer um resolve. Dentro do resolve, os alias que eu quero usar, né? Então vamos tentar fazer o seguinte, ó. Vai lá no Vite, define config. Aí eu tenho plugins e eu tenho resolve. Então eu vou digitar ali. Uma coisa que eu sempre recomendo, principalmente se você está começando, né? É que não copie o código aqui e cole aqui. Porque se você só copiar e colar, você nem vai prestar atenção no que você está fazendo. Eu recomendo que mesmo que o código seja exatamente igual ao que você quer escrever, você digite, porque isso vai fazer com que você trabalhe, seu cérebro trabalhe ali para gravar essa informação, né? Então eu vou fazer aqui, ó, resolve, dois pontos, abre chave, é um objeto, alias, dois pontos, e aqui eu posso dizer, beleza, então eu posso dizer que o meu alias, nesse caso eu gosto de usar o till, para me referir à página source, então till, deixa eu ver como é que ele bota aqui, @path_resolve, então ele está importando, ó, uma biblioteca do próprio Node, tá? Essa biblioteca de path aqui é do próprio Node, então eu vou fazer a mesma coisa, import path from path, não preciso instalar ela com npm, né? E aí ele está fazendo aqui, ó, path resolve, e ele está passando vários paths, inclusive o journame. Journame é uma variável global do Node também, que se refere à pasta atual desse arquivo, tá? Então, journame, então vou fazer o seguinte, path.resolve, e aí eu vou botar aqui o journame, vírgula, e aí eu posso botar ./src. Então eu posso fazer assim, e eu acho que ele vai dar reload, beleza, funcionou. E aqui, ó, em vez de fazer todo esse caminho, eu posso botar o till, porque o till está apontando para a pasta source. E o componente está dentro da pasta source. Então fica muito mais agradável de a gente visualizar, né, o nosso código aqui. E mais fácil de entender também que arquivo que é, que pasta que é que a gente está tentando importar, né? Então, ó, parece que já funcionou. Não precisei reiniciar o servidor. E fechou, né? Então deixa eu fechar aqui. Beleza, agora sim a gente vai passar para as páginas internas da nossa aplicação. E como a gente não tem ainda toda a configuração de usuário, de autenticação e tudo mais, por enquanto eu vou simplesmente lá nas duas páginas de login e de sign up, eu vou criar aqui, ó, botar o link no botão, por enquanto eu vou transformar esse botão num A, né, num link, e vou botar aqui href/dashboard. Vou chamar de dashboard, tá? Vou fazer a mesma coisa na outra página. Só para a gente conseguir navegar entre as páginas. Depois a gente tem que voltar esse botão aqui, né? Voltar ele para botão e fazer todo o funcionamento de formulário, de autenticação e tudo mais. Por enquanto isso aqui é suficiente. Agora eu venho novamente nas páginas, vou criar um arquivo, uma pasta chamada dashboard e dentro de dashboard index.jsx. Aqui dentro a mesma coisa, export const dashboard é igual uma função que vai retornar, por enquanto, uma div dashboard, tá? Vou fechar aqui. Lá na index de pages, dentro de pages, deixa eu fechar o sign up aqui. Nessa index aqui, a gente tem que criar a rota. Dashboard, tem que importar aqui o componente, dashboard, e tem que puxar ele aqui em cima também. Dashboard. Em teoria, né? Isso aqui deveria funcionar. Então eu venho para criar minha conta. Vou fazer a criação de conta. Opa, deu um errinho aqui, a gente já vai ver. Eu acho que lá no sign up, deixa eu ver aqui, eu estou no sign up. Deu um erro meio bizarro aqui, né?
Será que é porque é um A? Não faz muito sentido. Class, space. Pode ser porque isso aqui é um A e o A ele é do tipo inline. Então eu tenho que dizer que ele é um tipo block. E aí ele funcionou, beleza. Então é por isso, né? Como isso aqui vai virar um botão depois, então não faz diferença, né? Beleza, criar conta ele vai para dashboard. Aqui dentro agora sim a gente vai fazer a nossa página, que é a página principal. Aqui deixa eu fechar essas abas aqui. Isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi. Isso aqui deixa aberto por enquanto. Vem para cá, página inicial, cadê? Então olha só, não tem muita diferença, né? Entre a... Não é essa daqui, é essa daqui. Entre o mobile e o desktop, tá? É o mesmo design. Então, o máximo que a gente vai fazer é limitar o tamanho aqui. Então, não faz diferença se a gente vai fazer para o mobile ou para o desktop, já que a interface é igual para os dois lados. E eu já vou pegar esses ícones aqui. Então, tem mais 3 ícones aqui, né? Tem o ícone do usuário lá em cima. Tem os 2 ícones aqui de mudar a data, né? Esses ícones aqui eu já vou pegar lá naquele arquivo, né? De zip que você baixou. Aí, se você não baixou, baixa lá no site onde tem as aulas. Tá? E tá aqui, ó, o meu arquivo, assets, na trave, imagens, bandeiras, logo, eu acho que é ícones, né? Ícones do profile, do back e do arrow. Ó, eu vou ter que mudar, né? A gente tinha um arrow left, então agora eu vou ter que mudar o nome. Então eu vou copiar esses caras todos aqui, vou jogar lá na minha pasta de ícones SVG, vou deletar esse arrow left aqui, vou colar aqui. Não deu para copiar, pera aí, volta para cá. Vou puxar aqui. Agora sim, joguei aqui. Aí eu tenho que mudar, né? Na página de login e na página de sign up. Agora não é mais arrow left aqui, ó. Aqui agora vai ter que ser back, que é o nome do ícone, né? Deixa eu fechar esse. Aqui é back, cadê o ícone? Aqui, back. E aí lá nos ícones, eu vou ter que voltar no componente index, no componente de ícones, né? Arrow left, arrow left. Eu vou copiar todos os outros aqui, ó. Arrow right, back e profile. Então, arrow right, back e profile. E vou fazer a mesma coisa aqui, arrow right. Opa, ele auto-preencheu ali. Right é HT ou TH? Eu nunca sei também. Deixa eu olhar aqui como é que tá. HT, beleza. Aqui é o back, aqui é o profile, e aqui eu vou criar um mapa, né? Uma lista, um objeto com todos os ícones. Back, profile, e aqui arrow, right. Beleza, agora eu posso usar qualquer um desses 4 ícones. Se a gente tem poucos ícones, tudo bem fazer assim, mas se a gente tem muitos ícones, talvez é interessante a gente criar uma maneira automatizada de fazer esse mapeamento aqui, tá? Tem algumas formas, mas com poucos ícones não tem problema nenhum, dá para fazer assim, tranquilamente. Aí volta para cá, vou lá no meu... Deixa eu ver se eu der reload aqui, ó, tá funcionando certinho o meu ícone, né? E aí agora eu posso voltar para o dashboard e agora eu posso começar a criar, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Eu acho que tá todos os ícones aqui, agora eu posso começar a criar a minha interface. Vou abrir aqui novamente o dashboard e agora aqui eu vou começar a brincar. Então, a div principal aqui, class name, ela vai só englobar todo mundo, né? Então, a princípio, ela não precisa ter nada de classe ali por enquanto. Aqui eu vou ter um header. Esse header vai ter lá o logo e vai ter o ícone de profile, né? Beleza, aí aqui eu vou botar o logo, deixa eu ver como é que eu tinha feito da outra vez ali o logo, deixa eu pegar no login. Eu peguei aqui, eu botei uma imagem, então vou copiar essa imagem aqui. Por enquanto eu vou usar aqui como imagem tranquilamente, sem medo de ser feliz. Vou salvar na trave, só que é o logo branco, né? Porque aqui o fundo vai ser vermelho, então eu tenho que botar aqui, ó. Class name, BG Red 500. O logo branco tá ali, beleza, mas não é o 500, é outra cor. É o 300, eu acho. Red 2 AF. Deixa eu ver aqui. Tailwind. Red. É o 500. Não tá certo, é o 500. Então tem alguma coisa errada com o meu logo. Ah, a cor aqui é mais escura. Deixa eu ver como é que tá no outro layout aqui em cima. Ah, entendi, ó. É um terceiro logo então, né? É um terceiro logo, então não dá para usar aquele ali. Deixa eu pegar aqui de novo nos meus arquivos. Cadê meus arquivos? Que eu baixei. Logo.
logo vermelho, fundo vinho, vermelho e branco. O fundo branco é o que a gente chama de white. Fundo vermelho e fundo vinho. Esse eu acho que é esse logo aqui que eu preciso jogar aqui, ó. Vou criar em Assets. Esse Assets aqui a gente poderia ter deletado, né? Não tem mais por que tá aqui esse Assets. Esqueci de deletar. Logo vinho, eu vou chamar de logo vinho, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu jogar pra cá. Logo vinho. E aí aqui em vez de ser white é vinho. O que eu errei? Ah, tá fora da pasta imagens. Move. Dá um reload aqui. Agora sim. Ó, então não é o vinho de novo. É o vermelho. Errei de novo. É esse aqui. O ideal seria que isso fosse um único arquivo SVG que a gente pudesse usar como componente e mudar, passando parâmetros, mudar a cor desse componente, tá? Dá para fazer isso, mas por enquanto eu não vou fazer. Logo vinho, logo head. Vou botar em inglês aqui que fica mais bonitinho. Logo head. E você dá um reload. Agora sim, é esse logo mesmo que eu queria. Beleza. Lembra que eu falei também, né, que se a gente expande aqui, ó, o tamanho do conteúdo, né, ou seja, o logo ele tem que ficar mais ou menos aqui no meio, mas a barra vermelha tem que ficar 100%. Assim como a gente fez lá no login, né, a gente tem que fazer aqui também. Então aqui eu vou fazer o seguinte, div class name container. E aí novamente eu vou pegar o login para ver qual é o tamanho do container que a gente está usando, que eu não lembro de cabeça. É o max WXL, será que é esse? Eu acho que no login é diferente da home, né? Cadê minha home? Max 5XL, eu vou usar esse aqui, ó. Volta para cá. Max, opa, é no de baixo. Max 5XL. E aí se eu expandir aqui, ele fica ali, ó. Beleza. Depois a gente pode ajustar também esse tamanho. Aí dentro do main aqui, a gente vai ter dois elementos diferentes. Um é essa barra vermelha e o outro é a parte branca, né? Então eu vou fazer o seguinte, dentro do main, eu vou criar uma div class name chamada, sei lá, vai ser o meu segundo cabeçalho, né? O subcabeçalho, digamos assim. Deixa eu ver o que tem nela. Ela tem o nome do usuário e ela tem o ícone. Então eu vou botar aqui um icon, name, back. Ela vai ter um H3 Bruno Bertolini, depois a gente vai substituir isso aqui, deixar isso dinâmico, né? E eu vou botar um space y6. Faltou importar o ícone lá em cima. Import. Beleza, tá aqui. Agora eu vou botar um background bg head 500 e vou botar um text white. Beleza? E aqui dentro, né? Aqui dentro dessa div, eu tenho que botar uma outra div, porque eu tenho que fazer o container ali em cima. Tenho que deixar ela limitada de tamanho de largura, que é esse mesmo cara aqui em cima. Eu vou copiar e vou colar aqui. E agora se eu expandir, né? Deu zica porque o Bruno Bertolini ficou de fora da div. Esse aqui vai ficar dentro da div e esse aqui. Beleza, agora sim. Eu tô achando que tá muito grande, tá? Eu vou diminuir aqui, eu vou tirar 5XL, eu vou botar 3XL. Vamos ver como é que fica. Ó, eu acho que vai ficar mais ou menos como a gente espera, tá? Um tamanho mais próximo do que a gente quer. Agora eu vou ajustar aqui o layout aqui em cima, né? Então eu vou pegar o logo, ele vai ser vou chutar aqui 28. W28 e quando ele for maior, W40. Outra coisa que eu tenho que fazer é botar um padding nisso aqui. Então eu vou botar padding 4, certo? E outra coisa que eu tenho que fazer é botar um ícone lá no canto, né? Um ícone, só que esse ícone chama profile. E ele foi aqui, agora eu tenho que transformar isso aqui em flex. E ele vai ficar um do lado do outro. E para deixar o logo na esquerda e o ícone na direita, eu tenho que dizer que o meu flex, ou o meu justify, na verdade, justify não é centralizado, e sim between, que é espaço entre os elementos. E aí um fica em cada canto, né? Se eu tiver um terceiro elemento aqui no meio, ele vai posicionar e vai pegar o espaço que restou e vai botar entre os elementos, tá? Como eu só tenho dois, aí fica um em cada ponta, né? E outra coisa que faltou foi botar a cor desse ícone, né? Lembra que a gente botou lá o current color nos ícones?
Eu acho que a gente não fez nos outros, né? A gente vai ter que fazer. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu fechar as abinhas aqui. Componentes, ícones, SVG. Eu vou abrir todos os ícones e vou editar eles todos, tá? Então, eu vou tirar o tamanho. E aonde tem cor, fill none tá ok. Lá no final, ele tem fill black. Nesse caso é fill current color. Vou fechar. Ó, ele ficou gigantão, né? Eu vou ter que botar um tamanho nele ali depois. Esse aqui, tira, vai lá no final. Esse aqui não é fill, esse é stroke, tá? Então tem uma diferença aí, mas os dois funcionam com current color. Ó, já pegou aqui a cor branca, né? Aqui também current color e tira o tamanho. E aqui tira o tamanho e current color. E agora sim eu posso dizer que todo o meu header vai ter um text white, porque daí o ícone ele vai herdar a cor da fonte, né? Como eu estou mudando a cor da fonte, ele vai pegar a cor da fonte original ali, ó. Se eu botar aqui, por exemplo, text head 500, vai sumir porque é a mesma cor de fundo, né? Se eu botar 700, ele fica ali. Se eu botar 300, ele fica mais clarinho, tá? Então ele pega a cor do texto daqueles elementos ali que são pais daquele ícone, beleza? Agora faltou o tamanho. Class name, vou usar class name para mudar o tamanho do ícone. Vou botar aqui W12. W12 ficou pequenininho, acho que ficou até grande, né? W8, vamos ver. W10. Beleza, acho que W10 tá bom por enquanto. Ah, Bruno, mas é sempre no chute? Não, na verdade eu teria que olhar aqui o tamanho, né? E lá no Tailwind ver qual é o tamanho que corresponde a esse tamanho aqui de 26 de altura, tá? Qual que é a escala de 26. Mas, para agilizar o nosso trabalho aqui, eu faço isso, tá? Então, beleza. Class name, W10. Ficou pequenininho ali. Eu acho que esse ícone tá um pouco errado, porque faltou o padding, ó. Faltou esse padding aqui. Eu poderia botar esse padding também aqui em cima, ó. Ia dar na mesma, tá? Ia dar na mesma. Eu vou botar nessa div aqui. Deixa eu ver, div aqui de cima. Ó, show de bola. E nessa div do container, aqui eu tenho que tirar esse space, que não vai funcionar aqui, porque não tem mais de um elemento. Eu vou botar aqui embaixo. Ele vai separar os dois elementos. Agora eu vou olhar o tamanho da fonte. Nesse caso aqui na lateral, ó, é 32. 32, lá no nosso Tailwind config, 32, fonte 32 é 2xl. Então eu vou botar aqui text. Aqui não, aqui embaixo, né? Class name text 2xl. Beleza, eu acho que é bold também. Deixa eu ver. 700, ó, então ela é bold. Então eu vou botar aqui text, fonte bold. E eu vou dar um espaço um pouco maior. Eu achei que tá pequeno esse espaço, eu vou botar um 8 aqui. Não tá funcionando. 8. Ah, porque eu escrevi errado, né? Então vamos tentar o 6 mesmo, ó. Space Y6. Agora sim, agora tá legal. Esse ícone aqui de cima ele tem que voltar para a página anterior, ele tem que voltar lá para home. Ah, não, aqui eu tô no profile. Peraí. Eu tô no profile. Aqui que é a página principal. Ih, já fiz tudo errado, né? Então vamos mudar aqui, ó. Esse é o dashboard. Então aqui em cima não tem esse ícone. Vai ter um span. O span é um elemento do HTML que é genérico, né? Então vou botar aqui olá. Olá o quê? Olá, Bruno. Vou dar um class name. E a cor dele, deixa eu ver, é o branco mesmo, só que o tamanho dele é 16. Então o tamanho é o tamanho original. Então não preciso mexer aqui em classe nenhuma. Olá, Bruno. Esse espaçamento aqui vai ter que diminuir. Vou botar um 3, 2. Como é que tá aqui? Acho que tá bom, né? Olá, Bruno. E aqui é qual é o seu palpite? Agora sim. O que tem que ter link agora é esse ícone aqui de cima, né? Quando a gente clicar nesse ícone aqui, ó, do profile, ele tem que ir pro profile. Então, ahref/profile. Depois a gente vai criar essa página também, né? Que é basicamente a mesma coisa que o dashboard, só muda aqui. Como que aparecem as informações, né? Muda algumas coisinhas aqui, aparece aqui um título, né? E o ícone que a gente tinha feito aqui antes, que era da outra página. Beleza. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu acho que por enquanto, ó, ele vai pro profile não existe. Beleza. Por enquanto tá ok. Agora, o conteúdo, né? Deixa eu dar um reload aqui, que ele meio que perdeu algumas coisas. Se eu aumentar aqui, beleza, ele tem um tamanho máximo, show de bola.
Agora dentro do main eu tenho que botar uma outra div. Uma coisa que eu gosto de fazer é separar essas divs como section. Então, em vez de usar div, eu uso section, tá? Para definir uma seção do meu layout. E aí eu boto um ID. Então, esse ID aqui, por exemplo, eu poderia chamar de header. Eu poderia usar o header aqui também, né? Mas eu particularmente não gosto de repetir o header. Não estou muito acostumado, então por isso eu acabo não repetindo. E aqui section ID e vai ser... Esse ID vai ser o conteúdo da nossa página. Eu vou chamar de content por enquanto, tá? Content. E aqui, section. Tá? E eu separei aqui duas seções. Olha, se você está no início da sua jornada como programador ou programadora, talvez você não tenha entendido bastante coisa do que tenha sido falado na aula de hoje ou na aula de ontem até. E se esse for o seu caso, não se preocupe. É extremamente normal e natural, porque aqui a gente tem pouco tempo para falar muita coisa, então eu tenho que passar correndo por alguns conceitos que eu deveria explicar com mais tranquilidade, mas por causa do tempo a gente acaba não fazendo. Não se preocupe se você não entendeu tudo, porque você não precisa entender tudo agora. Esse entendimento, ele vem com o tempo, com a prática constante e com o aprofundamento dos estudos, principalmente dos fundamentos. Tudo o que você precisa fazer agora é fazer o seu projeto funcionar e ir anotando os pontos que você não entendeu bem para aprofundar no estudo posteriormente. Lembrando que você sempre tem uma comunidade incrível no Discord para te ajudar a evoluir constantemente. Então não deixe de pedir ajuda por lá sempre que você sentir necessidade. Aliás, pedir ajuda é uma habilidade extremamente importante e necessária. E assim como qualquer outra habilidade, você melhora ela praticando. E na próxima aula a gente vai finalizar o nosso layout, a nossa interface. A gente vai trabalhar com uma coisa que dá medo em muita gente, que é datas. Trabalhar com datas no JavaScript, muita gente acha difícil, mas eu vou mostrar que quando você conhece os fundamentos e entende como as coisas funcionam, fica fácil manipular datas. A gente também vai criar o nosso servidor web e a gente vai interagir com o banco de dados, finalmente usando o back-end, né, da nossa aplicação, para fazer tudo funcionar. E para finalizar, obviamente, corre aqui nos comentários do YouTube, se você está assistindo isso aqui no YouTube, deixa o seu comentário sobre essa aula e, por favor, dá uma nota aí de 0 a 10 para eu entender como é que está o conteúdo, se foi bom ou ruim, para eu poder melhorar também, né? A partir disso, eu consigo analisar e melhorar. E como a gente diz aqui na minha terra, fechou, meu querido? Então é isso, eu te vejo na aula de número 3.